Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Animais. Pessoal, hoje nós temos uma dupla aqui, hein? Uma dupla de peso. Vamos falar sobre uma raça bem interessante que a galera estava pedindo pra gente, que são os galguinhos. Mas antes, deixa eu apresentar a dupla. Começar pelo Rochester Oliveira, participa da sinofilia há 30 anos, estando à frente do canil Salatino, juntamente com o Cláudio Gornati, desde 2006. Você está com ele, né? Então a criação de cães a criação de cães por Cláudio Gornati se iniciou em 70, sendo que o canil Salatino começou a criação de galgo italiano em 80. Bastante tempo com essa raça, correspondendo ao canil pioneiro na criação da raça no Brasil. O canil Salatino é referência na criação do galgo italiano, sendo que diversos campeões brasileiros, internacionais e mundiais são nascidos do canil Salatino. E também a gente tem com a gente a Fernanda, que trabalha lá, que é parceira do canil do Salatino, Fernanda Torello, é bióloga, doutorada em ciências, atuou como professora universitária durante 23 anos e atualmente trabalha com comportamento e educação de cães. E ela é parceira do Salatino desde 2007, colaborando na socialização, treinamento dos filhotes e orientação de novos tutores. Já atendeu mais de 100 cães galguinhos por aí, então a parte dela vai ser aqui a parte mais comportamental. Vamos falar da raça bastante com o Rochester e vamos aprender bastante sobre o comportamento dos galguinhos com a Fernanda. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Antes Obrigada. de começar com vocês, eu queria me desculpar. Tem um dos nossos fãs que todo episódio comentava: cadê os galgos? Cadê os galgos? Eu falei: calma que vai vir, calma que vai vir. Sei lá, se a gente tem 80 e poucos episódios, uns 50 ele ia ter colocado: ó, estou esperando dos galgos. E agora eu esqueci o nome, porque ele se apresenta como um código lá, ER1, alguma coisa assim. Bom, então esse episódio é para você também. Bom, bem-vindos. Obrigada. Como é que começou essa criação? Por que o galgo galgo italiano? O Cláudio, entre 76 e 80, ele foi morar um período na França e ele já tinha tido contato no Brasil com outros cachorros. Ele era muito amigo da Maria Lúcia Koenig, que foi a maior criadora de galgos do Brasil da história, morreu há 3 anos atrás com 102 anos. Então ele tinha já essa ligação com o Whippet. E um dia andando na França, ele viu um galguinho do ônibus e falou: o que é isso? É um filhote de Whippet, que é a coisa que acontece até hoje, das pessoas olharem e perguntar: é um filhote? Você fala: não, é um adulto. E a pessoa fala: mas não cresce mais? Fala: não, se é um adulto, não cresce mais. Enfim, e aí ele se apaixonou pela raça e ele foi atrás, descobriu o que era aquilo, e ele descobriu que era um pequeno Lebrel italiano. E aí não tinha, na época, em 80, não tinha no Brasil. Ele decidiu importar os primeiros, que vocês vão ver, tem fotos aí em exposição, tudo. Foi quando ele trouxe os primeiros galguinhos para o Brasil. Legal. Eu tenho a primeira dúvida, né? Qual que é o nome oficial da raça? Porque Piccolo Levriero Italiano. Pequeno Lebrel italiano. E aí começou. E aí existe uma... No Brasil ele tem diversos apelidos, né? Sim. Então eles falam: o galgo italiano ou o galgo miniatura. E aí tem o galguinho, ele tem uma série de apelidos, né? E até nos Estados Unidos que eles usam Italian Greyhound. E eles acabam tirando No Brasil usam bastante Italian Greyhound. Mas se eu falar galgo italiano, tá errado? Não tá errado. Eu acho que a gente acaba tendo... são apelidos da raça. É um galgo italiano. Ele realmente é um galgo italiano, então tá tudo certo, não tem problema. Mas eu já vi uns galgos italianos bem altos, que assim, tamanho de Whippet para maior. Sim. Eles variam de altura ou esses aí estão fora do padrão? O padrão fala em até 38 centímetros. Então esses aí estão fora do Então padrão. acontece de às vezes nascer um cachorro maior, um cachorro menor. Acontece às vezes cruzando 2 cachorros, tem um cachorro maior e cruzando às vezes nasce um cachorro muito pequeno. O que a gente tenta selecionar na criação é uns cachorros de um tamanho realmente médio de 38, não muito menor. A gente tem no Brasil essa mania de querer diminuir cachorro. Então assim, eu quero um micro. Não, um micro não existe. Ele pode, se ele nascer de 2 cães saudáveis de um tamanho bom, tá tudo bem, tá tudo ok. Agora, o que a gente acaba encontrando nas fábricas de filhotes, que a gente luta contra, é cruzar 2 cachorros pequenos, e aí você tem problema de ossos, tem uma série de problemas, porque as pessoas querem ter um cachorro micro de uma raça que não existe. Então, você quer um cachorro micro, procura outra raça. Mesmo porque se você pegar um galgo italiano que for muito pequeno, você perde toda a beleza da raça, a curvatura, a movimentação. Vai ter doenças, né? Exatamente, então não é uma coisa que vale a pena ter. Então, mas a coisa do padrão varia muito. Você encontra muitos pequenos e muitos cachorros maiores. Durante um período, os cachorros americanos eram grandes, os europeus eram menores.
A gente teve agora num circuito de exposições nos Estados Unidos e eu vi que eles já baixaram o tamanho. Você já não via mais cachorro grande na pista nos Estados Unidos. Você já via cachorro de tamanho. Então os cachorros da Europa, os cachorros dos Estados Unidos estão parecidos? Porque no Brasil é complicado isso, né? A gente tem uma cirofilia europeia, mas que gosta do fenótipo americano. Americano, é. A gente tem essa coisa, né? A síndrome, eu brinco, a síndrome do vira-lata, a gente fica tentando pegar de outros países. Eu não acho, os cachorros europeus, particularmente, eles têm um outro desenho, eles têm uma movimentação diferente. Eu prefiro os cachorros europeus, mas tem cachorros lindos americanos. E o que a gente consegue no Salatino é mesclar essas duas linhas, para a gente até ter abrir essas linhas de sangue, e depois a gente vai entrar num outro fator, que é o fator da cor, que acaba brigando muito. Então a gente acaba cruzando esses cachorros, e tem um cachorro nem tão pesado quanto o europeu, nem tão americanizado como os cães de lá. Então a gente acaba tendo um meio termo, assim, entendeu? A própria cachorra que está aqui, ela vende cachorros europeus, mas ela tem cachorro americano na linha dela. A gente no sul do Brasil tem um galgo espanhol também, né? Que também é menor, né? O espanhol é tipo um Whippet? Não, o espanhol é um pouco maior até, né? A gente, a gente não tem um galgo. O italiano realmente, dos galgos, é o que tem de menor, assim, não tem nada perto dele de tamanho. Depois deles já vai pro Whippet. Ok. E a origem da raça, você pode contar um pouquinho da história? Para que ele foi selecionado? Vamos lá, Fernanda. Deixa a Fernanda falar um pouquinho. Bom, a gente tem alguns registros, né, na Grécia de galgos, não exatamente galgos italianos, né, mas galgos que foram, na verdade, cada vez ficando menores, um tamanho menor. Só que isso não era na Itália, era justamente ali no Mediterrâneo, e eles foram para a Itália, justamente na época da Renascença. Tem vários quadros, várias pinturas que mostram o galgo já com esse tamanho, um tamanho menor. Então, a raça foi registrada como galgo italiano, mas supõe-se que ela tem origem não na Itália, mas fora da Itália, ali na Europa mesmo, com galgos um pouco maiores, e essas seriam, assim, um sucesso na miniaturização de uma raça, porque foram fazendo uma seleção para que os cães fossem ficando cada vez menores, e aí aparece o galgo italiano. Mas menor para quê? Então, exatamente, esse que é o onde que a gente ponto. quer chegar. Porque a nome nobreza... entrega também. O nome entrega. A nobreza é que tinha esses cães como cães de companhia e que também faziam caça de pequenas lebres, né? Só que essa função de caça das pequenas lebres, ela foi ficando de lado, e as pessoas, os nobres, tinham esses cães como cães de companhia e que ficavam junto com eles em casa, né? Por isso é que aqui no Brasil essa raça, de acordo com a FCI, ela está inserida no grupo dos galgos, mas se a gente for pensar no AKC, que é o American Kennel Club, essa raça está inserida em toys, que seriam os cães de companhia. Então, a função inicial seria essa caça de lebres, mas ele foi se tornando um cão de companhia. Porque eu ouvi, não sei se isso é verdade, que também tinham corridas indoor e usavam os galgos. Isso deve ser mais recente, né? Não é na formação da raça, mas é verdade isso, que para o pessoal que gostava de apostar em corrida e trabalhar com corrida de cães, tinha um cachorro menor para correr e usavam eles? Eu nunca ouvi falar. O que a gente sabe é das corridas onde são usados os Whippets e os Greyhounds, né? Mas o galgo italiano, a gente não tem notícia de corridas com galgo italiano. Vai lembrar que é proibido no nosso país. Que a gente tem Sim. um trabalho super sério no Sul, numa ONG que chama Alma de Galgo, Sim. que resgata Sim. esses cachorros, que eles vêm destruídos de saúde, assim. Então, quando eles perdem as corridas dos Greyhounds, eles são postos na rua como nada. E a Joyce faz um trabalho e aí incrível tem os lá. espanhóis também, né? Sim. E eles muito. e lá, esse pessoal de corrida, de caça, eles acabam misturando para tentar achar. Eles acham que é tunar um carro, assim, é péssimo o que eles fazem. Eles acabam cruzando para tirar cachorros mais velozes, mas se o cachorro se machuca ou faz qualquer coisa, eles põem na rua como nada. A Joyce já fez efeito comigo lá, ela levou um monte. Que legal. E ela trata tudo como galgo, né? Sim. Porque tem uma mistureba lá, né? Sim, sim. Nos Estados Unidos também tem um monte de ONG que trabalha Sim. com Greyhound, Sim. que os caras abandonam depois das provas No mundo da todo. competição, No né? mundo todo. Uns amigos agora estavam tentando adotar um cachorro na Austrália, que ainda é liberado corrida lá, e aí era um cachorro retirado das corridas.
E uma coisa que eles falam dos galguinhos também, que eles queriam um cachorro menor, era porque quando corria nas caças, a lebre fazia a curva muito rápido e os greyhounds, os cachorros, passavam reto. Eles perdiam, então eles precisavam de um cachorro que fosse pequeno para acompanhar a lebre nas curvas e para conseguir pegar. E ele, apesar dele serem um cachorro super de companhia, quando vê alguma coisa se movendo, eles sempre se alertam. Esse instinto de caça, Não sai ele É cachorro, ele eu acho, permanece. né? Passar um coelho, uma ave, um Sim, gato, eles vão mas atrás. com eles é inclusive uma característica do grupo, né? Do grupo todo dos galgos que a gente chama aqui no Brasil. Todos essas raças incluídas nesse grupo, elas não têm assim uma resposta à sua chamada tão eficiente quanto cães de outros grupos, justamente porque eles têm esse instinto de correr atrás dessa caça, que seria uma lebre, por exemplo. Então, se você está na praia e apareceu uma ave, eles vão embora e não estão nem aí se você está chamando ou não. Então, essa é uma característica do grupo, mas para o galgo italiano é muito bom que as pessoas saibam também. Usa uma guia longa. Exato. Por segurança, use uma guia longa ou curta. Exatamente, sempre. A gente brinca que cachorro que anda sem guia vai morrer atropelado, provavelmente vai morrer atropelado. Justamente por causa desse instinto Sim, qualquer cachorro, na verdade, né? Exato. Recentemente teve um cliente que escapou um cachorro, tava brincando no Parque do Ibirapuera, o cachorro tava correndo, de repente ele se assustou e correu e fugiu. Já. E aí quando encontraram esse cachorro, ele ainda estava vivo, por sorte, mas ele estava na Brigadeiro, quase esquina com a Paulista. Então ele subiu a Brigadeiro inteiro, a chance dele ter Aí entrou em... surtou, né? Super perigoso. Acontece muito isso. Então é um bicho que tem que tomar assim. Isso é importante, né? Ninguém deveria andar com cachorro assim. solto. Não existe isso. Não, é um respeito para as pessoas que não têm próximo, medo do próximo. É um pouco falta cordialidade nas pessoas de entenderem. E mesmo esse cara que tá confiante, que o cachorro pode vir um tiro, um rojão, um estrondo, tomar um susto e acontecer alguma coisa. Sim. Né? Eu não sei se a gente vai conseguir colocar, talvez no final, depois eu possa mandar. A gente tem no Salatina, a gente tem uma pista de Lure Cursing, que é uma máquina, então ela puxa um saquinho que faz um barulho e os galgos correm atrás. Eles adoram, um brinquedo que eles, é um parque de diversões dele. Depois a gente tenta colocar um vídeo disso para eles verem. Legal, bacana. Bom, por ser lógico, esse processo de miniaturização é bem antigo, né? Sim. Mas por ter sido uma miniaturização, tem muito comportamento parecido com os maiores? Então, você falou esse de não voltar, mas os outros comportamentos são bem próximos também ou não? Então, isso de não voltar é uma característica dos galgos como um todo. Vai embora e tchau. Vai embora e tchau, e nem tá olhando para trás se você tá ali ou não. Isso acontece de verdade, não é uma coisa que a gente está falando aqui para a pessoa usar guia, mas é uma coisa assim que realmente existem galgos, assim, galguinhos que a gente consegue treinar. Um vem assim consistente, que a gente consegue acreditar, mas em um lugar que é um lugar controlado. Sem distração, A né? gente não está pensando num lugar diferente, aberto, que tenha perigo. A gente está pensando num lugar controlado e assim funciona. Mas, de qualquer forma, essa é uma característica do grupo como um todo. Se a gente for comparar o galgo italiano com os outros galgos, eu vejo várias diferenças e realmente existem, né? E pensando assim que o galgo italiano, ele passa a ser um cão mais próximo às pessoas do que os outros galgos. Os outros galgos, eles são, são mais independentes, Vai né? ser Se crucificada, hein? Não, eu tô dizendo independente. Os outros donos de galgo, mas eu concordo com você. Eu tô falando, não é que eles não liguem pro dono nem nada, mas os outros galgos, eu digo todos os outros galgos que estão nesse grupo. São muitos, na verdade. São muitos, não são só esses que nós citamos aqui. Eles são um pouco mais independentes. Então, eu vejo que essa é uma diferença importante. Eles são mais apegados, eles ficam mais grudados. E justamente essa foi uma característica que chamou a atenção dos nobres na Itália. E acho que eles foram selecionados para isso. Que eles foram selecionados né? para fazer companhia, para ficar junto, para ficar no colo, para aquecer as pessoas e as pessoas aquecerem eles também. Então, eu vejo que eles são um pouco mais próximos do que a gente comparar com um Saluki, com um Greyhound, com um Afghan Hound, é completamente diferente nas Aqueles suas grandões características. também são Scottish Deerhound e... São todos do grupo... Esses gigantes, né? São considerados... Markham, eles são grandes, os né? Irish Wolfhound, Todos eles são galgos. Não, o Irish está no grupo dos Hounds no AKC. Não, mas na FCI. Na FCI não dá, acho que não me recordo, mas acho que não está no mesmo grupo. Que é Irish, Wolfhound
Eu acho que... E o Scottish Deerhound, né? Sim, eu acho que eles... Estão no 10º grupo, eu acho. Eu acho que estão no 10º aqui e no Tá no round. Bom, deve ser parentes. Sim. Sim, Se você sim. for ver, até Shetland tem parentesco com esses cachorros. Sim. Sim, quando a gente olha e pensa um pouco na relação de parentesco entre as raças, o grupo dos galgos ele está muito próximo do grupo de pastoreio. Isso é bem interessante também, mas... Você sabe que tem umas pessoas que tentam fazer agility, né? Tem uma Sim. italiana que tem uma gracinha, a cachorra dela. A Antonella tem uma cachorra, uma Italian Greyhound, que é bem alta, bem mais ou menos do tamanho de um Whippet. E ela conseguiu fazer a cachorra fazer agility. Quando a pista favorece, que as curvas não são fechadas, meu cadela voa em pista. Agora, quando a pista é meio travada assim, é complicado para ela fazer as curvas, entendeu? Sim. Então, se os obstáculos são bem distantes, as curvas são bem fáceis, o desenho da pista é bom, eles voam. Mas eles têm realmente uma dificuldade nas curvas, Sim. né? O cachorro de pastoreio já faz a curva bem fechadinha, né? Sim, sim. Você estava falando agora há pouco de eles nos esquentar e a gente Isso. esquentá-los e E tal. E ficarem muita gente próximos. pergunta, porque é muito comum dessa raça eles darem umas tremidinhas, né? Sim. Ele tá com medo, ele tá com frio, é da raça, não é? O que é essas tremidinhas? O pessoal, ele tá morrendo de medo, rabinho no meio das pernas, me conta aí. A gente tem as duas situações, Tá. né? Mas aquela do frio, ela é uma situação real. Eles sentem frio justamente porque tem esse pelo muito ralinho e pouca gordura. Eles sentem frio e é necessário você cuidar disso. Não estou dizendo para você colocar um casaco de inverno quando está 40 graus, não é isso. Mas quando a temperatura baixa muito, é importante que você mantenha o ambiente aquecido, não necessariamente uma Ou a roupa. roupinha. Ou uma roupa quando você vai num lugar mais frio, isso é necessário. Então, essa tremedeira por frio, ela é real. E existem também aqueles cães que são mais tímidos e podem chegar num ambiente em que eles não estão muito acostumados e tremer porque eles estão com medo. Isso pode acontecer também, uma vez que a gente tem como característica dos galgos de uma maneira geral e dos galguinhos principalmente, essa timidez. Tá. E no mundo todo eles usam as camas cave, né? Sim, Que é uma são- cama toda fechada e pode estar Um 40 buraco. um buraco. Um buraco. E se tiver 40 graus, seu galguinho vai estar lá dentro. E se tiver menos 10, ele vai estar lá dentro. E aí Onde- ele tá bem lá Tá dentro. bem, lá dentro tá tudo bem. Se ele fala, não, tá muito quente, não é possível. Você acorda e tá feliz da vida, largado lá dentro. Mas é legal, obviamente, deixar essas camas à disposição e ele vai se ele quiser, né? Porque tem gente que começa a colocar um monte de roupa. E aí põe a vezes- cama também. E o cachorro não tem como fugir, né? Dessa situação. Eu sou a favor de roupa em dias frios, mas eu sou contra um excesso de humanização onde a gente vê as pessoas às vezes usando duas roupas num dia que tá quente. Boné e óculos. E essa pele precisa respirar, precisa tomar sol, essa pele precisa ser uma pele saudável. A partir do momento que você abafa tudo isso, você pode criar outros problemas. Quando a gente fala quente ou frio, é muito particular, né? Vamos tentar estipular uma temperatura que você Mas acha, um dia de quente- maneira geral. Um dia frio às vezes tem sol, se você tá no sol, né, meu? Então, exato, mas eu acho, o pessoal fala assim, putz, pra mim tá frio com 15 graus. O outro fala, não, mas pra mim Eu frio tenho é uma abaixo temperatura de X. para galguinho. Tem algum Eu número? tenho o meu cálculo indica 17 graus. Tá frio, né? O cachorro já começa a procurar um 17 lugar Já tá frio. Mas mais se quentinho. tiver no sol, não. Se tiver no sol, Não, não. Assim. exato. Não, eu só tô dizendo assim, é uma brincadeira, mas eu acho que quando chega assim em 15 graus, ele já vai procurar um precisando. lugar um pouco mais quentinho, não que você precise colocar 52 roupas, mas ele já vai procurar um lugar mais quente. Mas pra eu ficar. acho essa história da caminha bem legal, porque o bicho tá lá à disposição Sim. e ele vai saber se ele quer entrar ou Isso. não. E não a gente ficar forçando. Forçando. Na dúvida, Isso. deixa ele Deixa ter o uma cama recurso e e ele deixa ele sem decide. roupa. Essas camas é um buraquinho, né? Exato. Eles entram É dentro. uma toquinha. Porque na caixa de transporte o pessoal tem dó, né, dos cachorros. Os cachorros é bicho de toca. Aí quando é uma toca fofinha, aí já Aí gostam. funciona. A gente tem um manejo lá no Salatino diferente. Então, os filhotes todo dia, desde quando eles nascem, tudo acontece. Então, eles estão na maternidade, eles vão para a corredeira para brincar. A gente abre a caixa de transporte, eles entram e a gente leva todo dia eles na caixa para fora. Então, isso está desmistificando um pouco a caixa e a gente mostra para o cliente. Chega lá, a gente abre, o filhote entra feliz na caixa e fala: eu falo, tá vendo? Isso é a melhor opção. Para mim, Legal. eu olho que a caixa, sem sombra de dúvida,
para transportar, para algumas coisas, não tem assim, mas a cadeirinha, eu não gosto. Eu acho que uma freada o cachorro vai cair fora da cadeirinha, não tá inseguro. Então, assim, pra mim, eu sou fã. Tanto que a gente prega no Salatino. Ao invés de você ficar comprando, às vezes, um monte de coisa, compra uma caixa e ela pode servir de casa pro teu cachorro. Lógico, você vai viajar, você Legal. tá na casinha Você tem a casa do deles. seu cachorro. Eles sentem em casa, você viaja, né? Chegou uma visita que não gosta de cachorro, beleza, dá um ossinho pra Manda a ele. visita embora. Ou manda a visita embora. Não, e a caixinha de transporte, é incrível isso mesmo. O pessoal tem um certo preconceito, mas quando fala, tira a porta e deixa lá. Sim. E o cachorro gosta de entrar, Adora. mesmo sem a porta, Exato. ele gosta de É, entrar e porque senão deitar ele vai estar ali. embaixo da poltrona, embaixo da cama, embaixo da mesa, os caras não entendem Sim. que ele quer uma toca. É. Um lugar estratégico e que ele se sinta seguro, o né? mais estranho disso é que a gente copia tanto os americanos e os europeus, a gente acha eles incríveis. Mas quando você vai na casa de um americano e um europeu, Tem uma gaiola lá. tem uma gaiola na casa dele. É normal. Nos Estados Unidos o cara não pode sair e deixar o cachorro solto. Porque tem uma série de fatores. Ele vai ter uma caixa de transporte, é normal. Lógico. E aí as pessoas não entendem que uma caixa de um tamanho bom, onde o cachorro fica de pé tudo, é como se fosse o quarto do teu filho. É o berço. É onde ele se sente desprotegido. O bebê não fica é a no casa berço? dele, Sim. entendeu? Não é nenhum problema isso. E eu acho que isso que o Rochester falou das pessoas que vão conhecer a raça, vão conhecer os cães, elas poderem presenciar isso dos cães entrando na caixa felizes. Bem legal. É interessante porque aí a pessoa já sai de lá percebendo que a caixa para eles é uma coisa legal. E aí a gente começa a mostrar para as pessoas que tá tudo bem você ter uma caixa de transporte. Então isso eu acho que é bem interessante para que as pessoas iriam possam observar entender que mais o seriam... comportamento natural, né? Sim. Elas estão muito, sei lá, olhando muito pra internet, menos pra natureza, né? Lá em casa tem uns buracos no barranco, que se eu não prender os cachorros dentro de chuva, eles vão entrar nesses buracos. E são menores que as caixas, porque eles se enrolam ali. É metade do tamanho da caixa de transporte. É. Daí a pessoa fala assim, coitado. Eu falo, coitado, porque você tá se imaginando você entrando na caixa, né? Sim. Você também não vai entrar numa toca no meio do barro, mas eles entram, né? Sim. Coitado do dono que não controla o ambiente, né? As pessoas esquecem que ele é um bicho, né? Que ele curte aquilo, os instintos dele tá ali, né? E as pessoas tentam humanizar, às vezes, e achar que, o melhor é o meu sofá. Talvez se for medir o nível, o cachorro que tá na toca tá muito mais feliz que um cachorro que tá no sofá. O pessoal olha para essa raça, geralmente fala assim, nossa, deve ser um cão corredor, porque faz alusão às corridas, né? E deve necessitar de muito espaço ou de grandes caminhadas ou corridas diárias. Como que é a energia dele no dia a dia? Eu sempre costumo dizer que o galguinho, ele acompanha o teu ritmo. Então, se você quiser dormir até meio-dia, tá tudo bem. Vamos dormir até meio-dia. Talvez você levante meio-dia da cama e ele continue na cama se estiver bom. E vamos correr 2 horas no parque, se treinar, ele corre 2 horas no parque com você. 2 não, mas falar, vou fazer uma corrida. Tem uma cliente agora, a Ana Pulse, começou a correr com o cachorro tá feliz da vida, é o galguinho mais feliz do mundo correndo. Eu não vejo muito essa raça no canicross, nenhum galgo. Por quê? Porque é uma raça que seria, top pro canicross, hein? Talvez porque seja uma raça menor. Eu acho que quem vai Então, mas você não vê nenhum fazer... galgo. Então, mas o Whippet tem. Tem? Tem. Eu já vi pessoas fazendo canicross com Whippet e galguinho. Um galguinho também. Mas eu Quando você acho tropeçar que no não galguinho, tem... você quebra as patinhas dele, né? Não, eu não sei se... Assim, quando adultos, eu acho que não teria tanto problema quanto a isso. Mas não sei se eles teriam um desempenho tão interessante quanto esportivo, de um Whippet. Eu não entendo no canicross se o cachorro em algum momento ele faz um trabalho de tração. Sim. Né? Então é por isso. Tá bom. A regra, o ideal é que o cachorro esteja tracionando o tempo inteiro. Ele até pode não tracionar, mas ele não Sim. pode jamais estar ao lado ou atrás Entendi. do condutor. Entendi. Ele deveria... E eu imagino estar que você à tem um frente. percurso para fazer. Sim. Sim. Para a esquerda, direita e vai embora. Mas um galgo, se ele passar uma lebre, ele vai te levar pro precipício. Então, o Exato. concorrente ganhou de você. Talvez seja esse o motivo. Certo? Não, mas os caras fazem com braco, deve ser a mesma coisa. O braco, quando vê uma Sim. perdiz lá... Não, mas ele aponta, né? Ele não corre atrás, né? Ele vai apontar a perdiz e ficar. Ele só vai apontar o precipício se ele vê o perdiz. O galguinho vai te derrubar lá, vai te O que eu puxar. acho interessante quanto a isso é que as pessoas pensam no galguinho justamente como um cachorro que vai te fazer companhia, que vai ficar com você lá no sofá. Claro que você vai precisar atender as necessidades básicas do cachorro, você vai poder dar uma volta no quarteirão, né? Não necessariamente andar 200 quilômetros, ele não precisa disso. Mas é interessante a gente lembrar que os filhotes, eles têm mais energia que os cães adultos. Então, muitas vezes a gente mesmo instrui as pessoas e explica para as pessoas que os filhotes, eles são cães com muita energia. Então, você vai precisar dar para ele atividades para que ele passe por essa fase de uma maneira mais tranquila. E quanto tempo
nessa fase de filhote, vocês costumam recomendar, ou pela experiência de vocês, já sabem que é o ideal para se caminhar com esse cachorro? Ou correr com o cachorro? Você diz idade? Não. Tempo de Então, atividade física isso diária. é uma coisa que as pessoas me perguntam e eu sempre digo que depende de você e do seu cão, né? Se você quer fazer uma caminhada de 5 quilômetros todo dia, faça. Ele vai com você. Lógico. Agora, se você só tem tempo para dar uma volta no quarteirão, vá. Porque ele também vai te acompanhar e vai ficar feliz. Então, não existe um tempo mínimo ou máximo para você fazer uma atividade com o galguinho. Eu acho que ele é muito flexível Ele quanto não é a hiperativo. isso. Não. Mas só quando o filhote ele tem muita energia. Não é que ele seja hiperativo. Ele precisa. Hiperativo assim, não precisa de muita Todo atividade. filhote precisa de atividade. Sim. Todo. Mas o galguinho, ele é um filhote, assim, não agitado como cães que a gente conhece e que precisaria de muita atividade, mas você vai precisar dar uma atenção e E quando eles fazer. são filhotes, tem que tomar cuidado, porque eles são meio quebráveis, né? Então, aí, ó, essa é a pergunta Né? mais feita Essa é a pergunta. pelos telespectadores. A gente tem, no Salatina, a gente tem uma coisa diferenciada que a gente só entrega os filhotes com 4 meses. Legal. Então eles ficam todo esse período com a mãe, recebendo referência da mãe e dos irmãos. A mãe não bate neles? Num momento ela não quer mais ver, e é um momento que a gente separa a mãe e ele continua com os irmãos. Sim. Isso é importante, essa socialização com os Lógico. irmãos, até para ele entender que ele é cachorro e não gente, tudo isso. Põe Então, limite no outro, né? e esse cachorro, quando ele. A gente tem um problema, quando você compra um filhote muito pequeno, ele não pode se exercitar, porque ele não tem vacina. Então ele não tem nada de musculatura, porque ele não se exercita. Se levar um filhote para casa 45 dias, até você terminar o calendário vacinal, ele não vai poder se exercitar. Poucas pessoas moram em lugar com espaço a ponto de poder soltar. Então a gente tem o fato de a gente segurar o filhote mais tempo, faz com que ele possa se exercitar mais lá dentro, e ele tem uma certa Tem uma musculatura vida social também, né? também, e ele tem uma Sim. musculatura a mais que vai ajudar a proteger. Mas precisa tomar cuidado? Precisa. Mas por quê? Porque eles sobem nas coisas e pulam de lugares. Talvez se a gente pegasse um bebê e derrubasse ele 5 vezes a altura dele, ele também vai se machucar. Então é um cuidado, as pessoas perdem um pouco noção de assim, mas ele caiu dessa altura, mas essa altura é 4 vezes o tamanho dele. Se você pular de 4 vezes a sua altura, talvez você também se machuque. Será? Com certeza. Mas tem que tomar cuidado. Essa parte de fratura em galguinho, a gente sempre vê. Acho que a maioria dos casos, né, Fernanda, acontece nessa idade, Nova. Que até Nova. 6 meses, no máximo. até 8 meses, eu diria, que é quando tá tendo Um troca cachorro de desses dente, aí já tem uma, Não, uma aqui altura não de tem, boa. só se cair, como o Rochester falou, de uma altura, assim... Aqui também tem uns caras meio Bem loucos, né? alto. Eu fico vendo o cara jogando bolinha pra cima no Sim. porcelanato. Exatamente. aí também Pô, eu tem falo, mas vocês esse estão problema. loucos. Joga a bolinha, né? Na horizontal. Não tem muita na noção vertical. disso. É. Né? Do chão liso, da escada, É. da montanha que o cachorro não vai ver depois. Elas acabam pensando com o cérebro delas e elas não pensam como animal. E quando você vai ver uma situação, você tem que pensar como um animal, não como o seu cérebro. É. Que sabe que tem ali, não sabe. O instinto é muito maior. O segredo aqui com o galguinho, eu acho que está no manejo. É interessante a pessoa que vai ter um galguinho, ela tem que entender como é que vai ser a casa dela. Sim. Como é que, onde esse cachorro Ninguém vai faz ficar? isso, né? Não, mas isso é uma coisa muito importante. Você comentou uma coisa interessante, que acho que talvez seja o primeiro criador que eu já ouvi que segura um pouco mais de tempo pensando nessa questão da musculatura, né? E também por ser uma raça que, de E na fato, questão social, tem viu, mais tendência. Agora, quando a gente conversa com alguns ortopedistas, eles falam assim, não, nenhum cachorro, não só esse cachorro, tá? Nenhum cachorro deveria subir e descer sofá, subir e descer cama, porque isso pode ser um problema e tal. E você veio trazendo uma outra visão, que é o seguinte, não, olha, a gente vai manter ele no canil até 4 meses, porque lá a gente vai poder colocar ele em situações, talvez, não sei se é grama, o que é, em que ele vai poder se exercitar com os irmãos, construir musculatura, para ele poder chegar na sua casa um pouco mais preparado e com menos chance de se lesionar, né? Ok. Aí a minha pergunta é, você fazendo esse trabalho, já percebeu que diminui as lesões. Então não seria interessante, de fato, não proibir tudo, mas de fato preparar o cachorro para que ele não tenha lesões, fazendo caminhadas mais constantes, ou pequenos trotes, enfim, deixando ele desenvolver essa musculatura, e aí sim ele poderia inclusive subir e descer, ou fazer as coisas do dia a dia, não subir e descer o sofá, porque os donos dessa raça, eles querem o cachorro no sofá, não tem Sim. jeito, né? Sim. O que você acha? Você acha que faz sentido? Eu acho que faz. Eu acho que, na verdade, o problema é que a gente fala muito e os donos acabam ouvindo pouco, né? Uhum. E tudo que a gente fala, eles estão... Naquele momento ali, você está falando com eles, eles nem estão ouvindo a gente. Nada, Já tá nada, rindo pro eles cachorro. tão- Eles estão olhando os cachorros lá, tá bem bobo, né? Não, Rogério, mas fala aqui, porque a gente vai fazer um corte bonito disso, e aí vai bombar, quem sabe o pessoal ouça mais. Vai viralizar, né?
Você acha que faz sentido preparar o cachorro para Sim, essas situações sim, do dia a dia? Sim, eu acho que tudo faz sentido. Não só preparar essa parte de musculatura, como a parte da alimentação também. Tudo isso a gente focar muito nisso, né? A gente usa no canil ProPlan, que é uma ração que a base dela tem colostro, que aumenta a imunidade. Então é uma ração que você vê que você tem um filhote mais forte, mais saudável. E aí, para mim, isso eu acho que mudou muito do que a gente já viu no passado, é a gente comparando outras marcas, entendeu? Então você acaba vendo também. Porque nada adianta um super atleta sem alimentação. A alimentação é a parte mais principal de um atleta. E aí, se você condicionar a boa alimentação com o treino, a chance é muito menor. E existem galguinhos obesos? Existem. Conseguem essa É? Sim. Como? Conseguem? Como consegue? Como? Pão, Fácil. queijo. Ah, Sim. Fabio, tá tão magrinho, né? É, e ele tá, tão magrinho. ele tá do lado da sua cadeira lá na mesa, você vai dando, E o porque pessoal, ele tá o magrinho. pessoal faz galguinho gordo, então. Consegue. Sim. Porque não é uma raça propensa a isso, não, né? Porque o pastor de Shetland é meio guloso. Sim. Não é uma raça propensa, Não. mas existem cães Não, que aí que é um são... Poucos, né? Mas Não, tem. não vejo muito também, Mas é erro de manejo isso aí, mas né? é fácil você engordar um galguinho, sim. É? Como que vocês conversam com os novos proprietários, né, a nova família, de que esse é o tipo dele mesmo, que não é que ele tá magro, sofrendo, ou passando Sim. fome. Como que vocês conversam? Eu acho que a nova família, quando ela vem, o galgo é uma coisa que assim, ou já ama ou odeia. Você não consegue convencer de que aquele cachorro é assim. Então a pessoa que vem, ela já acha lindo, maravilhoso, que ele é todo arqueado, todo estiloso. Então você não vai conseguir, entendeu? Você não pega uma pessoa que acha lindo o bulldog francês, inglês, ele olha o galguinho e fala, não, esse é muito magro, eu não gosto. Então você não vai mudar essa pessoa. Então quem já gosta de galguinho, já gosta. Eu olho, eu nem acho eles tão magros, porque eles têm uma caixa torácica mais fina, então parece dar essa impressão deles serem magros. Eu acho até gordinho, assim, olhando. E eles são longevos? São. Bem longevos, bem longevos. Qual a idade média de um... Vocês... O mínimo é 15 anos. É, né? 14, 15... E quanto Por aí. pesa na média um galguinho? 4, 5. 5. Tem alguns que Pô, vão tá o até peso 6. de um papillon quase, né? E chegam até 6 quilos também, não é algo... E Essa que depende tá no teu muito... colo pesa quanto, você acha? Ela deve pesar uns 5. Então, eles são grandinhos, mas não são pesadinhos, né? Não. Justamente por causa também da estrutura óssea, que não é muito pesada. E eles geralmente são mais magros, né? Se ninguém engordou eles. Então, eles não são tão leves Uma vez eu assim. vi que o único cachorro que não tinha displasia era o Whippet. Eu acho que tem sim. Mas, olha, Agora já tem, né? eu acho que Agora já tem. tem. sim. Não, mas isso era estudo, sei lá, de 20 anos atrás. Sim. Eles têm... Eles Nunca têm... vi um galguinho com Então, eu também nunca vi, mas na literatura aparece uma descrição de caso. Uma. Então, é uma descrição. Isso não quer dizer que isso seja frequente, mas aconteceu. Porque eu acho que deve ser Então, raro neles não mesmo. é algo que assim, seja E frequente. eles têm uma musculatura forte atrás, né? Sim, Sim. são meio marombinhos. Onde que eles têm força mesmo Sim, era lá no posterior, né? Sim, Mas tudo isso, se a gente tá falando de engordar o cachorro, engordando, tem muito mais possibilidade de Aham, começar a ó. aparecer não só questões de displasia, mas também de fraturas e tudo mais, né? O ligamento. Ligamento e também patela, né? Assim. E aí não é só o fato de engordar. Eu acho que o Kudan falou é muito Adquirido, importante. né? O piso liso é muito pior que qualquer coisa, assim. Você pega um cachorro, já vi casos de cachorro que nunca teve nada, nunca sim. apresentou nada, se aposenta o cachorro, ele vai para uma casa que tem um piso liso, Já era. em 3 meses ele tá mancando. Um cachorro que tinha uma vida super saudável, que nunca apresentou nada. Mas daí você vê, tá pulando no piso Sim. liso. E aí seria você falar assim para alguém, vai fazer exercício, joga sabão no chão e vai fazer exercício. Você vai se Ficar machucar pulando também. lá, se estabacando. Porque pra gente é mais fácil estabilizar, mas pra eles é mais difícil. Então, assim, correr num piso liso, pular num piso liso é muito problemático. Isso que as pessoas ainda não entenderam ainda. isso eu acho que é uma coisa importante que o criador deve alertar também, e é o que a gente faz lá também. As pessoas, elas vão visitar o canil, vão visitar os cães, e a gente explica o que é necessário para você ter um galgo italiano e esse manejo do ambiente, o que você pode fazer, o que você não deveria fazer. Isso tudo a gente explica para que a pessoa saiba exatamente o que está levando para casa.
Muitas pessoas já estudaram, já conhecem, já sabem e resolveram ter um galguinho, mas eu acho que isso é uma parte importante, né? Dá para a pessoa que vai levar o cão para casa essas instruções e essas noções do que ele tem que fazer e o que ele precisa, né? Fazer para que o cão viva bem durante todo esse tempo. E quais são as principais doenças que acometem a raça? Olha, ele não é uma raça que tem muitas doenças, né, Fernanda? Não. É uma raça que, se você for pegar, por exemplo, um teste genético, você vai ver quantas doenças tem ali. Você pega para uma outra raça, tem 15, para galgo italiano tem uma. Então, no Brasil, a gente só tem o teste para uma, fora tem teste para 2 doenças, mas de maneira geral, essa doença que é testada aqui nos testes brasileiros é justamente com relação ao desgaste dos dentes, né? E que já é uma coisa que todo mundo que tem galguinho sabe, que os galguinhos, eles têm uma propensão a ter problemas dentários, então é necessário um cuidado específico com relação a isso. Então é uma coisa que as pessoas já sabem, não é uma doença de outro mundo. Não é uma coisa que degenerativa. Que não é. Vai matar ele, Não. né? E se você der uma olhada também em descrições de casos, tal, aparecem doenças neurológicas, mas são casos isolados e não algo que vá afetar uma criação, que vá afetar a raça como um todo. Então, eles são bastante, assim, são saudáveis, né? E você quer falar da Não, cor? eu ia falar de outra coisa. Mas assim, eles têm, tem uma raça que tem muita consanguinidade. É o caso sim. deles? Entendeu? Porque assim, tem raças que estão com problemas maiores do que outras, né? Você tem gente percebe que fala que aqui não a temos raça tantos vai acabar problemas. zoando todas as raças. Sim. Que os cachorros em algum momento têm que ser miscigenados, né? Como é que é o... Há uns anos atrás eu vi um Caso caso desse. de uma cliente que me ligou e falou: Rochester, eu tô com uma amiga com um galguinho com câncer. Eu falei: ué, mas quem é? Não é o cachorro seu. Ela comprou num outro lugar e o cachorro tá com... Eu falei: câncer, um galguinho de 4 anos? Não é uma coisa normal. E ela me manda o pedigree do cachorro. E aí quando eu olho o pedigree, lógico, o cachorro veio do que a gente chama de fábrica, tinha 3 vezes o mesmo cachorro no pedigree, fora que tinha um acasalamento entre 2 irmãos. Então aí você brincou, você pediu para 75% de... Você potencializou o problema. Mas em linhas de sangue aberta, Não. nada. Assim, Eu acho que isso é uma coisa importante, né, da gente pensar. Não tem aquela quantidade imensa de doenças que a gente precisa ficar controlando, né? Existe uma condição que não é uma doença, que é a alopecia por diluição, que afeta mais os cães cinzas, e isso acontece em diversas raças, né? Não só nos galgos, mas cães que têm pelagem cinza, isso não tem como a gente testar, né? Mas pode acontecer e não é uma condição de saúde, é só estética e não tem nenhum problema. vai viver vida que segue. Vida que segue, exatamente. Porque ele perde toda essa pelagem, acaba criando uma calvície ali, mas não é uma coisa que tem um problema. Não é um problema de saúde, é uma condição que pode aparecer. Legal. Você falou agora dos cães cinza. Quais são as cores possíveis? Não, deixa pra bióloga. Vamos dar uma olhada na foto. A gente tem colocou terceira ou quarta foto aí. Exatamente. Tem as cores que são possíveis, né? E aí existem padrões que são aceitos pela FCI e aqueles padrões que são aceitos fora, né, no AKC e também na Austrália, eles podem ser apresentados da mesma forma por causa do... Caramba, tudo isso? Parece border collie isso aí. Pois é. A gente só vê... A gente vê normalmente... Nossa. Quer falar um pouco cinza? A gente vê um pouco mais de cinza e essa cor que é chamada de Isabela, né? Essa é Isabela. Então, Isabela é marrom diluído, né? Tudo que tá nessa tonalidade, até os mais claros, desde os mais claros até os mais escuros, eles são chamados de Isabela. O cinza que a gente vê, aquele blue? Só que você tem o preto, né? Ali também, que ele é inteiro preto, e o blue, que seria o preto com o gene da diluição. Esse daí que seria não o problemático, mas uma coisa que pode acontecer. Isso não quer dizer que todos os azuis terão isso, mas pode ser que um ou outro tenha. Existe uma coisa de alguns criadores que eles falam que, eu quero um galguinho azul. E aí a pessoa, o pet pede, e o criador fala: eu não tenho azul, não é azul, é cinza. E no dog alemão é azul e a mesma cor. Assim, é uma bobagem. É uma bobagem de azul também. A gente sabe que o azul é o cinza, que em qualquer outra raça seria. Pode ser cinza ou azul, o que vai mudar? Não muda nada, Isso. absolutamente. E depois essa cor, que é a cor da Julieta, que
que ela se apresenta em diversas tonalidades. Aqui no Brasil, todos esses são chamados de Isabela. Isabela. No padrão, porque no padrão do AFCI ela aceita tudo como Isabela. Não, qualquer E todos variação. podem casalar com todos aí? Pode, não tem nenhum problema, como você está pensando Não, em verdade, Border Collie, não. Aqui não vai Não tem os predominantes acontecer. brancos que não pode botar com predominante branco? Não tem isso? Não tem isso. Ah, Aqui o que acontece é que no padrão que a gente utiliza no Brasil, a gente não pode ter, né? Isso não pode, esses cães não poderiam estar em exposições de conformação, que seria uma grande parte do pelo branco. Tá. Então, o que a gente chama de parte color. Mas para pet não tem problema nenhum. É Nenhum. doença, Isso daí não tem. e a maioria dos cães que você produz não é para pista, é para pet. Pra Pra pet. pet. É. E a gente tem. Existem as contradições da sinofilia, né? Porque no Japão é FCI e lá são aceitos particolors. E aqui é FCI e não é aceitos particolors. Então, você vê que são coisas que você olha e fala assim, não tem muita coerência, né? Porque se os dois são FCIs e um lugar é aceito, o outro não é. Particolor, para você explicar para o leigo, é o quê? Duas cores. Duas cores, que são esses cachorros que têm ponta das patas, focinho, esses cachorros que têm branco nas extremidades. Esses são o que o padrão europeu aceita, é uma pequena marca no peito. Eu não me lembro de ter visto... Tanta cor. Não, tanta cor de jeito nenhum, mas eu não lembro de ter visto, sei lá, nem 3 cores diferentes. Pra mim tá bem claro essa cor mais clarinha, O Isabela, cinza. o cinza, né? E um mais amarronzado que eu tô vendo aqui, que é o Red, né? Que é o vermelho, né? Mas que também é Isabela. Que também é Isabela, tá. Mas a gente vê ainda o preto. O preto ele não é incomum. Vi o preto. E o Seal também é uma cor que... O Cio não é, Cadê o muito Cio? parecido Ali com o o Cio. cinza? Não. É o cinza Ele escuro? é como se mais fosse fulvo. um preto um pouco... Um grafite. Cor de abrindo um pouco pro cor de marrom. foca, meio dourado do lado. Cor de foca. Tem um pouco de marrom, de dourado, mas ele se confunde um pouco com o preto também. Diferente dos outros galgos, ele é o único que não é aceito tigrado. Você nunca vai ver um galguinho tigrado. Tá. Os demais, todos os galgos têm tigrado e no galgo italiano não existe tigrado. Ah, não pode ter tigrado. pode ter tigrado. Não pode Isso é ser uma coisa tigrado. legal. Se o cara tiver em dúvida ver o tigrado, já não é galgo italiano. É. E a maioria não tem a marcação branca, né? Aqui no Brasil, pelo menos, ou Aqui não? no Brasil, não. O que está acontecendo agora no Brasil, o Brasil cria algumas coisas, né? Que vocês que estão no Border Collie, vocês sabem. Todo mundo quer Blue Merlin. Aí você olha e fala, cara, mas eu tenho esse preto e branco maravilhoso, é o cachorro dos sonhos, é o cachorro... Não, mas eu quero Blue Merlin. Aí você olha e fala, nossa, mas você comprou esse Blue Merlin? Obrigado, né? Olha o preto e branco que eu tinha aqui. Mas existe Merlin em você? Não, Mas não. existem os claros, que são os cremes ou brancos. E aí existe um fenômeno agora no Brasil das pessoas quererem os claros. A gente tem do Salatino? Tem cachorro claro? Tem. Eu nunca cruzo 2 claros. Porque quanto mais claro, mais a tendência é ter maior problema de pele. Sim. Quando isso é apresentado ao sol. Então nascem cachorros claros? Nascem. Mas um dos dois, ou o pai ou a mãe, vai ser escuro. E quando eu busco um cachorro claro, o atual campeão mundial, que é nosso, é um cachorro claro. Eu queria um cachorro claro bonito. Então eu vejo gente que tem cachorro claro, que é assim, você olha e fala assim, só tem a cor, claro, que você queria. Porque com conformação como tudo, não é bonito, não é legal. E aí você fala assim, seria como assim, você quer ter um Uno vermelho Ferrari ou uma Ferrari preta? Eu preferia ter a Ferrari preta do que o Uno vermelho Ferrari. Mas as pessoas não, elas querem ter a cor. E tem uma coisa que as pessoas não percebem. O padrão americano tem cachorro branco. E se você pegar um cachorro branco e pegar qualquer um desses cachorros e cheirar, o cachorro branco tem um cheiro mais forte. Essas outras cores, nenhuma tem cheiro. Você cheira, o bicho não tem cheiro. Eu, pelo menos, percebo. Eu também sinto. O cachorro branco, ele tem um cheiro que me incomoda, que é mais forte. Você fala uma coisa de cheiro interessante. Quantos banhos você recomenda? Você não recomenda banho? Porque eu sou a favor do banho seco. E o pessoal é uma fábrica, né? Hoje em dia é uma indústria de banho. Qual é o meio termo que vocês chegam aí para falar com o tutor, aí, com o dono? Porque eles querem dar banho, né? Sim. E perfumar, etc. Eles são meio autolimpantes, né? Sim, se você deixar um galguinho aqui, as pessoas sempre indicam uma vez por semana. Não há Não, necessidade pelo amor de nenhuma. Eles têm a pelagem curta, eles não têm cheiro,
Então, você pode deixar 3 semanas sem dar banho, que não vai acontecer nada, e você avalia se você vai precisar dar um banho ou não. E cada pessoa também tem uma necessidade diferente quanto a isso. O cachorro está muito próximo da pessoa, ela prefere que o cachorro esteja mais cheirosinho, ok, vai lá e dá um banho. Então, Mas não todo há cheiro é fácil necessidade. que com um banho seco você Sim, põe um cheirinho no cachorro. sim. As pessoas têm problema com cheiro, entendeu? Sim, não tem, O tem cachorro sim. não pode ter cheiro de cachorro, tem que ter cheiro humano, digamos assim. É. Então tudo bem, passa um banho seco. Porque É, o banho não tira um é- pouco da imunidade deles. Porque como eles têm o pelo tão, eu fico pensando assim, eles estão com a pele muito exposta, né? Sim. Se a gente ficar dando muito banho, eu acho que vai ter problema de pele. Eu estou enganado. Que eu acho nem é o problema de pele. Uma coisa que você tem que tomar cuidado, você não precisa dar muito banho, mas você precisa manter essa pele hidratada. Sim. Então a gente usa um spray da Hydra que mantém essa pele dele sempre hidratada. Isso é mais importante que o banho num galguinho, é você manter a pele dele sempre hidratada. Isso Porque eu o acho banho que é isso. As pessoas às vezes falam, vou dar banho em casa, e só passa o verdade. shampoo. O shampoo tem uma ação detergente. Ele vai tirar toda a gordura. Você quer dar banho? Tudo bem. Mas vamos hidratar depois Só com um põe condicionador, com uma É. máscara e com uma proteção térmica aí. Isso é importante. Então ter essa proteção térmica é muito importante E para a eles. exposição ao sol também não zoa a pele deles. Não são, eles gostam muito. Os cachorros brancos têm que maneirar. Se o cachorro for muito claro, vai ter que passar protetor, vai ter que ter um cuidado maior em relação a esses cachorros em relação ao sol. Sim. Mas são cachorros que a manutenção é extremamente simples, inclusive se você for dar banho em casa, nem 2 toalhas já resolve. Resolve. E o banho é muito rápido. Então Isso é fácil, dar banho nele é mesmo. um cão que não Cachorro bom pra dar necessita banho é esse. para escovar também, né? Se não seja uma rasqueadeira Passa uma poderosa. toalha nele, põe Ela no vai sol. escovar o 10 dente todo dia para não formar. Ah, isso é importante, né? Se você tem um galguinho, você precisa cuidar dos dentes. Se possível, Justamente diariamente. porque é uma A maioria das raça que pessoas que adquirem galguinhos, eles estão em apartamento ou em casas? Galguinho, eu gosto que já falou no plural, né? E porque É. dono de galguinho É nunca isso. tem um. Você já olha, já vem uma facçãozinha assim. Geralmente compra o primeiro, já fala, você vai pegar um segundo. Não, mas vai pegar, é fácil. É, Mas acho que 90% tá em apartamento. 90% em apartamento. Mas até é E- bom fazer companhia pro outro, né? É. É fácil. isso eu acho que é o que atrai mais as pessoas a ter o seu segundo cão. Porque um faz companhia para o outro, eles, como em outras raças, têm brincadeiras específicas, eles se dão bem. Se você vai Entre pensar eles. assim, mas eu vou colocar 2 machos, uma fêmea com um macho, o que você sugere? Qualquer coisa que você Tanto faz. quiser. Porque eles não vão te dar problema. Posso colocar 4 machos juntos? Pode. Priscila. Não são A brigões. Priscila, a E me gente fala uma trouxe coisa, umas você entrega fotos. castrado Todos castrados. e não tem problema? Nenhum. A gente já tem estudos americanos de algumas raças de pequeno Ah, o porte. pequeno porte Não tem zero problema. Existe um confronto, as pessoas ficam falando bobagem. Ah, não, mas é muito cedo. A gente está ao longo de mais de 10 anos só entregando esses filhotes castrados e nunca teve nenhum problema relacionado à castração. Então isso daria, eu sempre falo, quando alguém fala assim, mas eu li, eu falo assim, gente, o que a gente tem aqui seria um artigo científico publicado. Não tem nenhum estudo com tantos indivíduos. Quantos indivíduos foram? Acho que É um artigo que ele aponta várias raças. Não, o estudo Não, o do Salatino. Ah, do Quantos Salatino? indivíduos ao vocês longo de entregaram em 10 anos? Nossa, Dan, essa Bastante. pergunta Quantos? é... 20 por ano? 50 por ano? Quantos que vão? 30, 40. Então, por você está ano. falando de 400, 300, 400 Exato. cachorros. A gente não tem um Que estudo não- em nenhum lugar então, do mundo falando assim, exatamente, com olha, a 400 gente castrou cães. ao longo de 12 anos tantos galguinhos nessa idade. Então, assim, o que acontece, a gente vê na veterinária é isso. Se há um problema, não sei o quê, não castra todo mundo. Agora castra todo mundo. Agora... E assim, a gente precisa trabalhar em cima de números sérios. Então, se a gente tem 300, vamos por 300 galguinhos ao longo de 12 anos. Esses cachorros cresceram, amadureceram, envelheceram e não apresentou nenhum problema em relação à castração, eles não têm problema em relação à castração. Então não adianta querer debater, mas eu... Não tem problema algum referente. Eu acho que essa vivência, digamos assim, empírica que a gente tem com algumas raças, que muitas vezes um especialista meio que caga para isso, Sim, é equivocado. sim. Sim. Porque a gente sabe o que a gente está falando, né? Ele Eu convivo vive com o cachorro há X tempo, meu. Vocês estão malucos? Né? Mas assim, tem uns trabalhos que às vezes eles contradizem o que a gente fala. Sim, Sim. sim. Né? A própria Silva Cruz que veio aqui, e ela falou, tem raças grandes, cuidado, raças pequenas não tem problema. Deixou bem claro. E isso é uma raça pequena. Sim, é Sim. considerado uma raça É. pequena e realmente não... Mas tem você falava problema. alguma coisa dos dentes e a gente Sim. mudou de assunto rápido. Tem algum problema específico que É. vale a pena a gente incentivar os donos de Exato. galgo a- Os galgos, de uma maneira geral, e isso vem de
tempo para cá, há muitas décadas, todo mundo que tem galgo diz, você precisa cuidar dos dentes dos seus cães. Há um tempo atrás ninguém ligava para isso, hoje em dia as pessoas ligam mais. Mas quando a gente pensa em galgo italiano, todo mundo já falava isso há muito tempo. Por quê? Porque justamente eles podem ter uma perda do esmalte do dente, associado ou não a uma doença genética, isso não influencia aqui na decisão de escovar os dentes, mas é um cão que pode perder os dentes com facilidade justamente por ter muito tártaro. Então é Essas interessante. pequenas normalmente tem mais. também. Exato, mas no galgo italiano a gente percebe que quando é feita uma limpeza eles perdem alguns dentes. Então é interessante que a pessoa tenha um cuidado com isso. Não é uma coisa assim, eu nunca escovei o dente do meu cachorro, ele vai ficar banguela. Não é isso. Mas é para você ter um cuidado, observar se há necessidade de fazer uma limpeza dos dentes ou não, quando fazer. Aí o veterinário pode orientar. Mas é necessário que a pessoa tenha esse cuidado. Tá? A gente está falando aqui com outros cães, eles se dão bem, geralmente, né? Sim. E com crianças, como que é a relação? Essa é uma parte interessante. É a parte, a coisa deles, assim. A interação, eu vejo muito acontece isso, né? Eu sempre brinco lá no Salatino que vocês devem perceber o mesmo. A gente vende cachorro em 3 fases da vida das pessoas. É assim, acabaram de casar, não tem filho, vai comprar um cachorro. Se eles casaram e já estão com filhos, ninguém chega para comprar um cachorro com um bebê de 8 meses. Porque a pessoa só vai comprar quando essa criança estiver comendo sozinha, tomando banho sozinha, no banheiro sozinho. E aí vem esse segundo cliente com a criança de 8 a 10 anos. Com filho adolescente também ninguém chega com um garoto de 14 anos que não quer nada com nada. Ele tá pedindo um cachorro, eu vou dar um cachorro para ele. Ele não. tá pedindo pra sair de casa. Nunca. E a outra fase que é a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos vão embora e vem o casal buscar. Então essas são as 3 fases que a gente acaba mais vendendo o cachorro, são exatamente nessas 3 fases da vida. E eu me perdi, qual era? As Criança. crianças. Com crianças, eles vão bem com qualquer idade, assim. E eles têm uma coisa diferente das outras raças, por exemplo. Você vê uns cachorros mais dominantes, então, tipo, o cachorro chega primeiro, que o casal acabou de casar, vem o cachorro e depois vem a criança. O cachorro sente um certo ciúmes daquela criança. O galguinho, a gente tem fotos no Instagram, tudo, de a mãe sair da maternidade, chegar para dar mamar pro bebê em casa, e o galguinho já tá deitado em cima do neném. Mas isso é normal, né? meu? Mais ou menos. Você mas pega algum eu cachorro mais acho- dominante de outras raças e vai ficar enciumado. Mas eu vai acho que nessa raça, esse cuidado que o Rochester está falando com o cão já está lá e chega um recém-nascido, isso é uma situação que é muito, muito interessante, porque eles aceitam essa criança Mais de uma fácil tal que outras forma, raças. eu acho, e sempre vejo isso, e a gente trouxe até algumas fotos para vocês verem essa relação das crianças com os galguinhos, porque realmente eles acolhem. E é super interessante, porque é um cão que ele gosta de ficar junto, ele fica junto com a criança. Se você deixar, ele vai ficar grudado na criança. E ele é delicado com a criança. Ah, Então, isso é uma coisa que é muito interessante. se a criança não for Por delicada, outro- ele vai saber fugir fácil da Exato, criança. ele consegue Personal fugir. trainer. Agora, uma coisa também que eu acho importante dessa relação da criança com o galgo italiano é justamente a criança um pouco maior ter a orientação dos pais para poder cuidar e manejar o cachorro de maneira adequada, Sei se é estúpido, visto que né? se for um filhote é necessário cuidar, justamente o que a gente já falou sobre quebrar a pata ou um movimento mais brusco. E vocês têm a maioria dos cães em apartamento, né? E eles são barulhentos? Latem? Não. Não. São aqueles barulhentos. E toda a raça, se você colocar uns 5, 6 juntos, pode ser que eles latam, mas os galguinhos não são cães latidores. Assim, não são cães que ficam latindo à toa, que vão... Claro, se você colocar um galguinho sem fazer nada num apartamento pequeno e não tem nada para fazer, vai passar o dia lá, pode ser que ele lata para o vizinho quando chegar. Né? Alguém bateu na porta, pode ser que ele vá latir. Mas não é uma raça latidora. Lógico que se você ficar conversando cada vez que o cachorro dá um latidinho, o cachorro começa, obviamente, a aumentar o comportamento. Né? Isso, e isso é uma coisa também que acontece com galguinhos que aprendem, assim como qualquer raça, a pedir alguma coisa latindo. Então, eles vão aprender a latir para pedir. E galguinho vai fazer isso também. Não vamos achar que é um cachorro mudo e que não vai latir nunca. Ele vai latir, e se ele aprender a latir para pedir alguma coisa e você fizer aquilo que ele quer, recompensar ele de alguma maneira. Então, ele pode latir, mas não é uma raça latidora. E você que
que faz o pós-venda lá, que Sim. acompanha eles depois que Sim. saiu do canil, quais são os problemas que você encontra? Eu- De relação, porque na verdade é problema mais dos donos que dos cachorros, Sim, né? são, Mas o que você encontra são- na Problemas de vida? comportamento. Isso. São duas situações diferentes. A primeira é quando eu acompanho uma pessoa na compra, antes dela comprar, antes desse cachorro chegar em casa, e depois que esse cachorro está lá há uma semana. Eu faço isso, e esta é a melhor situação e que a gente tem menos problemas. Por quê? Porque a pessoa já entendeu que ela vai precisar arrumar a casa dela, o que ela vai precisar para a chegada desse cachorro, e aí a gente já deixou tudo prontinho, os problemas vão ser bem menores. Depois, quando eu volto lá, os problemas, assim, são aqueles mesmos que a gente pode ver com outras raças, que o cachorro ainda não aprendeu a fazer xixi no lugar certo. Não é uma raça que vai ficar destruindo a casa, roendo tudo, se ele tiver a opção para fazer isso, se você der mordedores e tal. Mas é uma raça que pula muito, né? Eles pulam bastante. Eles são cães que ficam saltando. E isso, muitas vezes, as pessoas não conseguem lidar. Então, esse eu acho que não é um problema, mas é uma condição, porque o manejo ambiental, ele é suficiente para você Evitar a evitar maioria. perigos, evitar que isso continue. Então, esse eu acho que é o maior problema das pessoas. E também o que eu acho é que as pessoas, elas não colocam muita fé num galguinho com relação a aprender as coisas. E, na verdade, eles são extremamente inteligentes e eles te respondem aquilo que você pede de uma maneira bastante eficiente. Então, os galguinhos são treináveis, assim, e eles não são treinos muito longos, porque eles não são cães que ficam focados durante muito tempo, mas eles aprendem, assim, super bem, e as pessoas, elas não têm ideia de que isso pode ser feito. Então, eu acho que isso é uma coisa também que as pessoas precisam, e isso acontece depois que o cachorro já chegou na casa Na delas. verdade, a pessoa que vai adquirir um cachorro que nunca teve, né, deveria ter ajuda de um profissional, né? Sim. Porque, erra muito. Mas essa situação em que a pessoa já preparou tudo e já sabe Controlou o como ambiente, né? lidar, ela é a melhor situação. Agora, são cães muito apegados, como você Sim. disse, então imagino eu que deve ser com uma certa frequência que a gente encontra problemas de ansiedade de separação, né? Conta um pouquinho sobre isso. Eu vou te dizer que, dentre todos os galguinhos que eu já atendi, eu acho que só encontrei essa situação em um. Não é uma raça que tem esse problema em ficar sozinho se você, desde o começo, ensina o cão a ficar sozinho. Então, o cachorro chegou em casa, eu trabalho home office. Ok, mas você vai sair todos os dias. Não no mesmo horário, mas você vai deixar esse cachorro sozinho na padaria. todos os dias. Vai dar uma aqui, volta vai no ali. quarteirão, desce até a portaria, vai na padaria, Vai e ele treinando vai ele. aprendendo a ficar sozinho. Então, não é um problema para essa raça. E isso é interessante justamente pelo que você falou. São raças, é uma raça apegada, são cães que gostam de ficar juntos, mas isso não leva a uma ansiedade por separação. Ótimo. Tem o fato também dos 4 meses, né? Ah, isso é também importante é... também, Também né? ajuda. Sim. Ajuda muito nessa... Sim, porque lá no canil, eles já têm uma outra rotina, eles já, assim, são treinados de uma certa forma, não formalmente, para justamente já conseguirem ficar sozinhos. Então, quando eles chegam num ambiente diferente, que é a casa nova, eles já têm essa Eu habilidade. também faço isso com meus filhotes, sabia? Eles Eu deixo precisam eles saber. bastante tempo sozinhos. À noite eu não vou, nunca vou. Sim, Eu sei que nada vai acontecer com eles, eu não fico dando atenção. sim. Vão aprendendo a ficar sozinhos. Exato. Né? E isso da entrega com 4 meses, ela é interessante por causa da ansiedade por separação, mas é interessante por outro lado também, que você, eu acho que vai me perguntar daqui a pouco, que é, se você deixa o cão lá até 4 meses, como fica a socialização desse filhote? Uhum. E, na verdade, a socialização é feita lá, a gente pensa em várias coisas com relação à socialização. Ambientação, né? Exatamente. Não tem só funcionárias, tem funcionários. Essa troca de pessoas, na verdade, essa diversificação das pessoas que cuidam dos filhotes, ela é interessante. Os filhotes são apresentados às pessoas que têm interesse neles, e isso também faz parte da Sim. socialização. Conhecer um Adoro quando vem senhorzinho, um conhecer senhorzinho com uma criancinha. uma criancinha. Né?
Então, não que essas pessoas elas vão lá, podem ir lá para tocar o cão, brincar com eles. Não é isso. Porque, de acordo com o protocolo de vacinação, não tem essa possibilidade. Mas o cachorro encontra com a pessoa. O cachorro vê essa pessoa. Ouve Então, música. ouve música, tem música no canil, músicas de Mas, por diferentes. exemplo, o cachorro ele vai ter medo de coisas que ele até os 4 meses, Ah. 3, 4 meses não viu, né? Tá. Então, por exemplo, skate, bicicleta, Sim. fogos. Como é que vocês trabalham essas coisas que teoricamente não teria no canil? Tem no fogos, tem, canil. só Não, na sim, periferia. sim, sim. É. Não tem aqui. Não. Tô dando um exemplo bizarro, entendeu? Sim. Elevador, carro. Você É. tem que proporcionar alguns estímulos. Que nem Isso. eu moro no terreno de cima e minha escola é no terreno de baixo. Eu ponho às vezes com o filhote no carro para descer com eles, nem que seja Sim. 1 quilômetro, 500 metros, dou uma volta de 5 minutos só para eles andarem de carro. Você proporciona algum tipo de estímulo assim Sim, nesse carro? todo sábado é dia de visita. E aí a gente se prepara um espaço externo. E aí todos os filhotes vão para esse lugar externo, que é onde vai ter todos os estímulos. Então eles vão no carro, no carrinho de golfe, até lá onde ficam os filhotes. E aí tem som ligado, tem gente, tem barulho, tem tudo isso que tem lá, tem skate no canil, tem bicicleta, tem tudo isso É. para estimular um filhote. E você É. entrega os cães com 4 meses, mas 4 meses. se o comprador comprar com 3, ele pode visitar Todo sábado. Ah, todo sábado. A até gente lá. sempre Isso é interessante. vira um Bacana. programa. É. E esse processo é interessante, porque às vezes ele compra antes de nascer, e ele vai poder vivenciar isso todo sábado, e de certa forma a Fernanda está lá todo sábado passando informação para ele. Sim. Então ele se preparou para aquele filhote. O Eduardo que cuida do filhote vai passar uma informação, a Fernanda vai passar outra. E aí, antes ainda do filhote ir embora, a pessoa vai aprender a dar um banho no cachorro para que ela mesma saiba dar um banho no próprio filhote dela. Então não é um processo de compra e só vai lá e pega. Não, é uma vivência dentro do canil. Então Legal. a pessoa passa 4 meses indo visitar. E aí também tem o fato do cobertor, que a gente pede um cobertor com o cheiro da família. Então a gente introduz já o cheiro da família na ninhada. Então quando a pessoa chega, aquele cheiro já é familiar para o cachorro. Então tem uma série de coisas no dia a dia. Até os 4 meses no canil, a gente usa um papel que chama HD branco. Então assim, toda vez que um filhote vai embora, a gente tem um kit xixi. Então a pessoa leva um papel, uma folha de papel, com o cheiro de xixi dos irmãos e dele. Então isso ajuda muito no treino do xixi. Já vai estar no Já lugar tem certo. o espaço restrito com um tapetinho que já era para eles, né, muito conhecido, com um cheiro conhecido, é mais fácil de você Agora, ensinar. como que é a questão da insegurança ou do Sim. medo, ou até mesmo de fobias, já que é um cão mais tímido? Sim. É muito comum? Não que seja, não é que é comum. A raça já tem essa característica de ser mais tímida. Uhum. Então, toda a apresentação que você vai fazer para esse cão, ela tem que ser gradual. Mais cuidadosa. Tem que ser cuidadosa, tem que refletir para o cão algo interessante. Não pode ser uma apresentação de maneira, assim, de qualquer forma. Então, você não vai pegar um cachorro lá no canil e levar lá no domingo no Ibirapuera lotado, cheio de gente. Não, você vai fazendo isso, essa apresentação aos poucos, o cão já pode passear, o que é super interessante, né? Os cães são entregues com todas as vacinas, você já pode passear com o cão, mas você tem que ir mostrando isso aos poucos. Existem galguinhos que são muito mais medrosos? Existem. Eu não vou falar para você que todos, na verdade, uma das características é ser uma raça mais reservada, tá? Isso não quer dizer que com as pessoas da família, eles são super festivos, eles são próximos, mas com pessoas diferentes, eles levam um pouco de tempo para se aproximar. Não é que ninguém vai chegar perto de você. Não, eles levam um pouquinho mais de tempo, justamente porque eles são mais reservados. Mas tem galguinhos também que, pelo contrário, são mais festivos e vão ao encontro das pessoas rapidamente. Mas eles são um pouco mais tímidos, mas isso não quer dizer que eles todos sejam medrosos. É isso que às vezes tem uma confusão. Existem aqueles que são mais medrosos? Sim. E a gente vai trabalhando isso de maneira gradual. Mas, assim, são cães que são um pouco mais... De todos os galgos, eles seriam os mais receptivos. Exato. Mas se você comparar com outras raças, eles são menos receptivos. Se você comparar com um cão de companhia, que a gente conhece aqui, esses cães pequenininhos que são de companhia, ele não vai fazer uma festa para qualquer pessoa que chega numa casa, assim que a pessoa chega, um desconhecido. Não vai. Mas ele esperando um pouquinho, ele se aproxima e aí ele já se transforma em um cão um pouco mais social. Boa. A gente sabe que todo cachorro tem
a princípio, uma agressividade ali dentro, até para poder viver. Eu tenho a minha, cada um de nós temos a Sim. nossa, o cachorro também tem. E a gente percebe, de fato, que é muito raro a gente pegar os galguinhos mostrando agressividade, mas eventualmente aparece um cliente ou outro que conseguiu também ter essa proeza, tanto de engordar como deixar o bichinho agressivo, né? Medroso, né? E no caso desse caso, Era no mesmo. caso que eu peguei era agressivo mesmo, assim, um cachorro que começou, mas não era culpa do cachorro nem da criação, nem sei de que criação que era, mas foi um manejo mesmo inadequado ali, né? Vocês percebem isso em alguma situação? Já tiveram Olha, casos assim? Eu vou te falar que eu nunca vi. Sério? Eu gostaria de Galguinho. ver até isso. Eu porque também. nunca vi agressividade eu tenho, do galguinho. eu posso É. mostrar as mensagens depois. Talvez tenha até uma foto dele. Sim, Eu não porque- sei, não sei mesmo de que canil que é, não sei se é do seu, se é de outro, enfim. Mas foi uma criação, apesar de a gente ter sido chamado desde cedo, a pessoa tinha algumas questões, a gente foi treinando, tratando, conversando, mas ela não conseguia seguir as recomendações. Sim. E era com essa pessoa específica, assim, sabe? Com todo o resto, o cachorro era um santo, mas com ela, Não dá. ele mostrava os dentes mesmo, ia pra cima e mordia. Então eu nunca vi isso. Era uma coisa de vidas passadas pra trabalhar isso. Foi maltratado pra cá. Não conhecemos essa situação. Legal. A gente tem mais foto, podia ver. Vamos mostrar as Vamos. fotos. Tem bastante. Vamos aproveitar que deve ter coisa boa pra gente ver aí. Mas eu fiquei, olha, Ah, então, essa foto a gente trouxe porque é justamente isso que a gente estava falando, de uma criança chegar em uma casa onde já existe galgo italiano. Nesse caso, ela tem 3 galgos, né? Essa menininha, ela tem 3 galgos e ela mesmo. E a Deus celular. isso que eu ia falar, um iPhone, 3 galgos e um iPhone. É muito precoce essa criança. E ela, Ela faz as fotos dele, mano. e ela Isso é uma fica- selfie. Exatamente. E ela fica, assim, os galgos ficam super bem com ela. Então, é um exemplo daquilo que a gente estava falando. Mas ela é uma criança diferente, que não fica judiando, né? Ela não fica judiando, então. mas isso, Dan, é uma coisa que os pais, eles têm, assim, uma importância fundamental Sim, sim, sim. ali É nessa pai interação. com noção e pai sem noção. Exatamente. Então, nesse caso, ela não vai ficar Né? Nós perturbando. estamos num mundo meio sem noção hoje em dia, né? Exato. Mas quando os pais têm noção, essa interação ela acontece de E maneira que cor muito... é esse cachorro aí? Ele é cinza. Ah, Na verdade, não, essa daí Não, acho que é a Poxa, Quer mais essa- Não, é a tá bem. Cookie. É a Ela cookie. é uma ela seal. é seal. É uma É. seal. Ah, é o foco. Na foto parece É, cinza, mas achei não é. que fosse a E Vivi, mas... o mais legal de tudo isso é que uma das cachorras dela é uma cachorra aposentada. Que Ah, viu não a vai vi- aparecer a aí. vida toda no canil, É. não tinha contato com o bebê e foi para uma casa e tá tudo bem com o Quantos bebê. galgos você tem lá? Fêmea a gente tem 15, macho a gente tem 4. Vamos passar a foto, vamos ver o que mais que a gente tem. Ah, essa é a mesma É criança. a mesma criança. É a mesma. Só que E aí é uma selfie. Nasce numa É uma ninhada? selfie. É. 4, 5 filhotes. 4, 5 filhotes por ninhada? E logo que ela chegou, né, como bebezinha, as cachorrinhas elas sempre acolheram muito bem. Legal. Né? Então essa Desculpa, interação a é gente muito estava legal. falando aqui, quando a gente estava falando junto. 4 a 5 filhotes por média, ninhada. quatro, Essa é a sim. média. filhotes por ninhada. Tá bom. 4 pessoas falando, às vezes dá isso aí. Aqui também é um exemplo dessa interação das crianças um pouco mais velhas, né? Elas têm que saber lidar com esses cães. Então, acho que essa interação ela é muito legal, desde que a criança também saiba como brincar, como interagir, para que também não tenha nenhum problema. Aqui está um pouco fora de foco a definição Não, mas ruim, dá pra ver. mas é aquilo que a gente estava falando, né? Do Dos tamanho. tamanhos. E quando a gente vê na rua, por exemplo, aquele formato de galgo, mas a gente não sabe se é um galgo italiano, se é um whippet ou até um greyhound, que é mais difícil da gente encontrar por aí. Mas essa é a diferença de tamanho entre eles. E o mais popular é o pequenininho. Ou É, o O Whippet. O whippet. Whippet é mais O Whippet popular. é o 4. Essas são as 3 daquela menininha. Legal. E a que está no meio é a mãe das duas, que o Rochester eles estava adotaram falando. A mãe depois, quando A mãe foi Tem adotada. muita gente que chama de mini whippet? Mini galgo. Mini galgo. Mini galgo. Tem mini galgo. Você tem mini galgo? E Esse é o mini galgo? E é Entendi. muito importante o que você falou agora, porque as pessoas acham que existem tamanhos de galguinho. Uhum. E não tem. A Sim. raça ela vai até 38 centímetros e não existe o miniatura, Uhum. o médio, tamanho 1, 2, 3. Tá. É só... O Pinscher Zero existe? Não. Pincher não. Zero. Poodle, Coisas do Não Brasil. temos. Cachorro tem 38?
Como eles são pernaltas, parece que eles têm Que mais, né? mas ela não passa do tamanho. Ah, que interessante. É. E aqui também essa foto a gente trouxe para mostrar que sempre a participação da família, das pessoas, das crianças no treinamento e no manejo dos cães, ela é super importante. Então, as crianças elas passam a ter um vínculo muito maior com qualquer cão quando elas treinam. Então, Sim. ela, bem pequenininha, já participava das aulas das galgas. Legal. Algumas pessoas acham que dá para terceirizar, e não dá, né? O treinador não vai na casa e vai resolver tudo se a família não participar. Sim. Aquela 1 hora de aula não resolve se a família não Não, estiver mas no Brasil, junto no é que propósito. vocês são uma exceção. Vocês trabalham com um público diferenciado e tal. Porque, na verdade, que a gente vê na realidade, as pessoas terceirizam tudo. Um cara para passear, um cara para dar banho, um cara para educar. Eu vou ter o mínimo de tempo com o meu cachorro, né? Sim. O brasileiro desculpa, é um péssimo dono na média. Não estou falando os que Sim. vocês escolhem para levar os seus galguinhos, entendeu? Mas, assim, é bem difícil hoje em dia a relação das pessoas com os cachorros. Eles não querem botar a mão na massa. Não. Terceirizaram para creche agora, né? Agora, Agora tem a creche. Eu acho. A pessoa fala, ele foi para creche. Eu Depende falo, da creche. é um quintal 5x5, tem 40 cachorros lá dentro. Você acha que ele tá feliz lá? Ali tem presa e predador para ele. Aquele Golden, quando chega em cima do galguinho, olha por cima, o galguinho fala, meu Deus, é hoje que o Rei Leão vai me comer. E a mãe acha lindo, que lindo, ele adora o Simba. Não, ele tá morrendo de medo do Simba. O Simba, inclusive, pode pegar ele. Não, e aqui tá, que você falou uma coisa interessante. Tem creches e creches. Sim. Tem creches que você encontra comportamentalista, Sim. tem vários Sim. pátios. E tem Que creche que é um isso. playground Vai colocar bagunçado. todo mundo É um ali. depósito de O cara cachorro. que foi mandado embora e abriu o quintal lá, não é? Literalmente é uma creche, né? A gente vê que é uma Então, creche. e aí de novo nossos donos pegam, porque eles vão pelo preço, Sim. Exato. né? Sim. Temos mais Bom, fotos? Temos Essa foto. Aquela foto é uma foto artística. É uma foto artística, exatamente. Aqui, a gente trouxe essa foto para assim, para vocês terem uma ideia também dessa proximidade entre os galgos. Os galgos são cães que eles, se você colocar 3 galgos desconhecidos, aquilo que a gente estava falando, 2 machos, uma fêmea, do jeito que você quiser, eles vão dormir todos juntinhos ali numa caminha, todo mundo junto. Então, eles se reconhecem. se reconhecem, eles são amigáveis entre si e eles sempre ficam assim, como a gente está vendo. Você pode colocar, né? 3 desconhecidos, eles vão ficar bem juntos. Essa carinha né? suricato. Aqui eu coloquei essa foto também, que são 2 cachorros que eu atendo, e que aquilo que a gente estava falando, né? São cães que inicialmente são muito tímidos, mas quando eles conhecem bem a pessoa, eles são cães extremamente carinhosos e receptivos. Então, assim, você vai 2, 3 vezes encontrar aquele galguinho, na terceira ele já é seu melhor amigo. Legal. Então, isso é muito legal. E aqui, aquilo que a gente estava falando, o Rochester já falou, né? Que ninguém tem um galguinho só. Vai juntando, E as é um pessoas vício. vão... É tipo os gateiros, né? Exato. Quem tem gato também não tem um gato É. só. É raro, hein? E aqui são 4 galguinhos que moram na mesma casa. Primeiro veio um, aí veio o segundo, o terceiro, O quarto. e aí o quarto. Então, E eles vai vir o formam esse quarteto. Logo mais deve vir o Quinto, que é quinto. um preto que já encomendou. e assim Então, as pessoas geralmente não têm um galguinho só. Depois do primeiro, sempre vai aparecer o segundo galguinho. Eu não lembro se a gente comentou, mas os olhos são sempre escuros. segue. Sempre escuro. Sempre escuro. E os olhos são bem saltados, né? Nesses não são muito até. A gente vê olho saltado em cachorro quando ele acaba sendo muito pequeno. Tá. Esses cachorros de eles acabam tendo uma cabeça mais É. pesada, um stop mais marcado, fica aquela coisa meio aquela cabeça de pincher. E as orelhas piores, não fica com essa orelha tão O boa. orelha tem que ser assim. Assim, botão. É. Um botão. E aqui, É o nosso campeão mundial que estava no Chile numa exposição. ele é filho da Foi campeão mundial Julieta, no Brasil? No Brasil. ou foi- No Brasil. No Brasil, um juiz No- australiano, especialista em galgos, na Mundial do Brasil. do Brasil. Bem legal, hein? Foi indo bem, foi indo É bem. esse aí, o Ele. indivíduo? Como É. chama ele? Leite de coco. Ah, Foi 2022? 22. Foi. 22. Leite de coco é ótimo. hein? E aqui também para a gente falar um pouquinho sobre essa proximidade com as pessoas de uma maneira geral. E às vezes é necessário, né, ter
um cão por perto, e tá junto, e fazer Não companhia. parece que é um cachorro grande, né? Porque como eles são todos esses... Isso parece um cachorro Parece que é um grande. cachorro de 50 É alto, centímetros. é. né? Sim, e não é, né? Então eles são cães assim que ficam perto, fazem companhia, isso é uma coisa muito Esses legal. cachorros, a Priscila relata muito isso, que é a proprietária deles, né? Ela tem os 4 cachorros que vivem com ela, que vão pra creche, brincam, correm, não sei o quê. E quando ela vai pra casa da mãe dela, que tem uma dificuldade de mobilidade, como eles mudam, ela fala, Rochester, eles entendem a minha mãe. Eles chegam lá na minha mãe, eles ficam deitados no colo dela, ficam junto dela, eles não ficam correndo, aprontando, eles mudam completamente. Quando eles estão num lugar onde tem criança, tem correria, eles correm e brincam. Quando eles vão para a casa da minha mãe, eles se comportam divinamente bem e ficam lá apoiando a mãe todo o tempo junto. Legal. Então isso é bem A legal. gente pode dizer que essa raça é uma raça de luxo, que é uma raça cara? Não estou falando que o valor que vocês cobram, mas em relação às outras raças, é mais caro? Eu acho que não, eu acho que é um valor normal, assim, né? As pessoas, às vezes, acabam debatendo muito no preço isso, né? E eu falo para as pessoas, se elas diluíssem o trabalho que a gente faz de importar um pai e uma mãe, fazer todas as vacinas, cuidar do filhote de 4 meses, cuidar desse filhote de 4 meses, treinar ele 4 meses fornecendo papel branco para ele fazer as necessidades, treinar ele já desde o começo, todo o programa de vacinação, tudo isso, a castração, ele é um filhote relativamente barato se você for pensar nisso. Porque eu falo para as pessoas, às vezes ela fala assim, mas eu achei um mais barato que me entrega 45 dias. Eu falo, tudo bem, se pegar uma sinomose e uma parvo, você vai gastar 20 mil e talvez você não salve. 45 dias é um absurdo entregar. Mesmo com a segunda dose, às vezes você tem o bloqueio por causa da amamentação da primeira dose da vacina. Mesmo pegar um filhote com a segunda dose ainda é muito arriscado, né? O certo é você pegar. Então assim, quando você dilui tudo isso, eu não acho que é um filhote caro. Eu acho que caro, às vezes, é o filhote que as pessoas vendem e entregam 45 dias sem nada. Sim. Pelo risco que você corre, claro. esse filhote é caro. Porque se você compactuar, ele entregou, mas esse vai cuidar 4 meses, diluir tudo isso, não é. O dele é até mais barato, o nosso é até mais barato. E quanto custa um filhote lá no canil de vocês? Varia, uma média de 8 a 15, depende do filhote, depende da cor, depende da ninhada específica. Alguns filhotes passam de 15, às vezes, quando é uma ninhada muito especial, mas a média de preço é essa, mais ou menos. Tá bom. Aqui, E aqui? era só para ver as cores, né? Legal. Só para comparar um pouquinho. Não são meus. Não, são da internet. Essa foto é da internet. Essa frente não é minha. Nossa, A segunda essa frente dessa não segunda é minha, não tá boa. a primeira né? cabeça não é minha. Não, a foto tá bonita. Tá. Não, mas pra gente comparar as cores, mas é realmente ali. Não, Mas tá tem um muito- olhar clínico. Mas eu fiquei curioso, o que que é? Você falou, Essa essa frente frente não é não tá minha, boa. me conta. O que que você viu aí que você falou, nossa, isso aqui não são os meus O cães. segundo cachorro falta profundidade de peito. Certo. Lá, aqui. Aqui. É. Sim. Tem uma cabeça pesada. Uhum. Espero que não seja de ninguém, né, que a gente conhece. E a gente tá. Não, mas tudo bem. Tem uma frente que a gente chama, costuma brincar, não é tão, mano, não é 15 para as 3, mas você já vê que tem uma frente aberta, porque não tem profundidade de peito, então tende a ficar com uma frente mais estreita, vê que eles pulsam mais cotovelo. Aquela primeira cabeça A também. primeira cabeça Ela não é uma cabeça, uma trufa clara, que você vê uma trufa clara. Essa não aqui você tá poderia. falando. É. A trufa sempre preta. Predominante preto. Esses cães não podem ser chamados de cães primitivos, né? Não. Eu acho que esse. Porque falam que esse tem um galgo termo- lá, qual que é o Saluk? Não sei qual que é do Irã. Não, mas isso não quer dizer que ele Que é- seja primitivo. Ele pode, assim, ter uma história muito Muito mais antiga. longa. Quando a gente fala primitivo, a gente se refere principalmente àqueles cães do grupo dos primitivos, Mas que esses aí cães são entram antigos, não os são samoyedos. muito antigos. São muito antigos, mas Eu sei, não a tá no- palavra não tá no grupo dos é primitivos. exatamente. Mas são cães são que estavam lá no antigos. começo da humanidade. Exatamente. Se a gente for Qual que é pensar o do Irã lá? Não é o nos Saluk, é galgos o- como um todo. Qual que é que tava aqui? O Saluk. O Saluk. O Saluk, que é um cão que a gente criava até essa. Que segue o Falcão? Sim, que são considerados cães sagrados, É. o Saluk. A gente criou durante um período longo, a gente criou o Saluk. É um cachorro antigo. Super Sim, antigo. São incríveis, sim. é um cachorro super... Mas não Sim. tá no grupo dos cães primitivos. Exatamente. Mas é, teoricamente, Não, combinado. ele exatamente, ele tem uma origem, né, assim, bastante Acabou as antiga. fotos? Bom, Ó, eu fiquei bastante curioso, acho que a gente pode boa, explorar um boa. pouco mais a questão da criação. Esse modelo de entregar com 4 meses, sempre foi assim? É mais recente? Como que vocês chegaram nisso? A gente tinha que desenvolver tudo aconteceu quando lá atrás, a gente não criava, não castrava, e a gente viu que cachorros nossos caíram em mãos erradas. E aí quando a gente descobre um cachorro seu numa fábrica de filhotes, você fala, tá tudo errado, não é para isso que eu vou criar cachorro, não é meu objetivo. Então, quando a gente decidiu, a gente foi atrás de tentar entender como a gente poderia castrar esses cachorros.
E aí vendo, conversando com gente, com a Silvia, com todo mundo especialista, eles falaram, olha, uma coisa que seria conveniente seria terminar o programa vacinal, esperar que aumente essa imunidade e depois que fosse feita a castração. E aí que a gente criou esse protocolo. Mas vocês vão entregar nos 5 meses? 4. O programa vacinal começa com 45 dias, tá bom. 21 raiva, dias. A raiva não importa tanto nesse momento. Toma raiva com 3 meses. Toma raiva com 3. A raiva pode tomar exatamente com 90 dias. Porque também a gente tem o caso dos cachorros que vão viajar para fora, que eles têm que tomar raiva e só pode fazer a sorologia 30 dias após. Então tem todo esse processo. Faz com 3 meses, ainda dá para castrar, e dá para viajar. Dá para viajar. E aí castra com 3 meses e pouco. 4 meses. Castra exatamente na hora que tá indo embora, na última semana, 10 dias que antecedem. Porque mas vai sem ponto, sem nada. Vai ser, alguns vão com macho, às vezes vai com ponto. E aí a Fernanda, quando vai dar o primeiro atendimento, às vezes até tira o ponto, não tem problema nenhum. Tá. E como que é cuidar da ansiedade desses donos? Porque você acabou de falar assim, pô, tem dono que chega lá e fala, não, eu vou comprar ali que é mais barato e me entrega com 45 dias. Pode ir. Né? Vai. Não, eu sei, mas como que você lida? Com certeza, é isso, né? Liga o botão do... Aperta e fala, vai e dá errado, Mas, depois as pessoas ligam. Não, ok, mas como que você lida, mesmo com a pessoa que já comprou? Eu imagino que ela deve ficar te ligando. Como é que tá o filhotinho? Já tá comprado, tá esperando ali. Tem vídeo. Manda vídeo, Posta não sei vídeo o quê. toda hora, a gente manda vídeo, manda foto. Ela pode vir o final de semana que ela puder, ela sempre vai acompanhar isso, entendeu? Eles não colocam pressão pra entregar antes de jeito nenhum. Eles já Não dá pra sabem você entregar que uma semana antes, já sabe 15 que dias não vai antes. entregar. Já sabe que não tem essa opção. Então, Legal. no primeiro e-mail já fala tudo, quando oficializa a venda, que o canil tá aberto. Todo sábado ela precisa vir, entendeu? Existe canis que aceitam, canis que não aceitam. O nosso tá de portas abertas. A gente vendo toda essa coisa, essa linha de maus tratos, tudo isso, eu acho que é importante a pessoa ir visitar o Legal, canil. eu acho ótimo. As pessoas falam, não pode visitar. Pô, peraí, não pode. Você pode não tocar um filhote que não tem vacina, mas visitar, não vai entrar na maternidade. A gente tem todo o cliente chega no O Salatino... cliente não põe a mão no filhote com 3 meses e meio? Não, põe. Não. Depois da segunda depois dose sim. ele já pode pôr a mão. Então. Ele já E vai até pôr a bom mão. também ele ter esse contato Sim. com mais pessoas. O cliente né? chega no canil, ele encontra 32 câmeras do canil inteiro para ele ficar assistindo quanto tempo ele quiser. Tá, mas você fala do protocolo. O cliente chega lá, de limpeza, tem algum protocolo específico para o cliente O entrar? cliente tira o tênis, passa álcool, faz toda essa Aham. asepsia, e aí o cliente vai... Os filhotes recebem nos cercados. Então sobe um funcionário com os filhotes na caixa e vai por dentro do cercado. Uma vez escolhido o filhote, só sobe o filhote daquela pessoa. Já não vai mais subir outros filhotes juntos. Ela já não tem mais contato. O filhote brinca com os outros, Lógico. mas ela só vai ter contato com o mas filhote Mas dela. é bom Legal. também, né? Tanto o filhote quanto a família. Sim. Sim. Legal, bacana. E também eu acho que é interessante porque nesses 4 meses a pessoa se prepara para ter um cachorro. Então não é aquela pessoa que foi Sim. comprar um armário e comprou um cachorro. E chegou em casa e não sabia nem o que vai fazer. Isso acontece direto, né? A pessoa não ia comprar um cachorro, vai tem até desistência. Embu das Não, Artes pior é do Embu das Artes. e Acho que compra eu já um falei, cachorro. A gente fez 80 e poucos episódios, em Todo 40 mundo eu falei fala de de Embu das Artes. Porque antigamente era uma loja escolhida, agora é uma vila. É. E tem empresa de ração que banca e o consumidor estimula. Então é diferente, a pessoa ela vai se preparando para a chegada do filhote e isso Aí eu você acho tá que é trabalhando com o dono importante. ideal. O dono que E você ele faz isso com as sabe o que 3 ele vai... raças que você cria. Todas as raças só saem castrados. Todas as raças. Você nunca vai criar uma raça grande. O que vocês criam além do Papillon, Papillon? que são pelo longo e os galguinhos. E a gente tem outros cachorros lá, a gente tem os cachorros... E nunca casalou um papillon com Dax, nem Nossa, com... não. Nunca teve, nunca tive um dog designer, não. E a gente tem os cachorros de guarda, proteção, e a gente tem um outro projeto no canil, que a gente tem uns cachorros de detecção de drogas explosivos, e quando a guarda de Cotia precisa, eles usam desses cachorros. Que raça que são? Tem pastor belga malinois e tem pastor alemão. E além disso, a gente tem alguns cachorros aposentados do canil central da PM que moram com a gente. A gente acabou recebendo esses cachorros para dar uma vida melhor para eles e vivem super bem lá no canil. Legal, bacana. Muito bom. Esse projeto dos cães de faro, você treina eles? A gente- E fornece já treinado? Como que A gente quando começou isso, quando partiu a ideia de um amigo que ele falou, o Júlio, que é o comandante da guarda, queria ter alguns cachorros de detecção, e aí falou com o Pires, na ocasião, e falou, a gente precisava criar um negócio desse. Ele falou, peraí que eu vou te levar no lugar. E levou a gente no canil. E aí quando foi no canil, a gente começou a conversar sobre isso, e eu não entendia nada disso do mundo de detecção. E eu falei, eu vou me inteirar. E eu comecei a procurar outro, recebi um treinador lá, que trouxe uma cachorra para procurar, e falou, não, peraí que eu vou esconder. Mostrou, eu falei, esse cachorro não acha nada, que estranho. Será que é ruim assim? E aí eu fui me aprofundando. E aí eu descobri que Goiânia é uma capital dos cachorros de detecção. Tem 2 canis enormes lá, não de HR. criação, o HR.
e o Heitor. Uhum. E aí eu acabei ficando super amigo do Hugo, do HR, assim, irmão. E aí eu brinco com ele, que eu tava montando a primeira unidade LGBT de Faro do Brasil, que era a minha. E aí eu fui, o Modesto, que é um cara do Canil Central também aqui, que me apresentou o Hugo. E eu fui pra Goiânia, comprei o Chacal, que é um cachorro que eu tenho, que é uma máquina, um cachorro, assim. E aí eu queria aprender mais. Aí eu fui pra Goiânia, fiquei 10 dias na casa do Hugo, aprendendo, fazer todo esse processo do treino de detecção. E aí lá no Canil a gente tem tudo pra treinar, tem as caixas, tem painel de odor, tem o Essence Logic, que é a substância, para não usar a droga, então a gente usa uma substância. Então a gente tem um treinamento lá completo para odor, assim, então... E você não conseguiu fazer um tipo de uma brincadeira recreativa para esses cães que você cria de faro? Não, ainda não. Não, né? ainda Porque não Seria tivemos, muito legal, né? sim. Seria Um tipo de enriquecimento ambiental, de treinamento Sim, diferente, né? sim. Porque o cachorro adora isso, né? mas Sim. o problema da detecção é o galguinho, talvez o papião, mas os dash menos, né? Eles precisam ter a loucura pelo brinquedo, né? Sim. E Papião aí, tem. papião médio, assim. Puta, os que eu tenho lá em casa, vou te falar. Talvez os cachorros porcelinhas de agility tenham Não, mais. a linha da Ana Cecília. Ah, Não é... Papião não tem linha de agility. ah. Entendeu? Porque os meus, assim, jogam a bolinha 2 vezes. Mas o teste inicial, quando você vai fazer um cachorro de detecção, não sei se vocês sabem, tem um matagal, o Hugo pegava a bolinha e falava, jogava. E ele esperava o cachorro e soltava. Ele falava, se o cachorro entrar ali e sair sem a bolinha, já não quero mais treinar esse cachorro. Se ele tiver que procurar meia hora aquela bolinha, ele vai ter que procurar meia hora. Porque esse cachorro é um cachorro que perde o foco rápido. Então, esses cachorros que a gente tem lá são enlouquecidos Sim, pelo sim, brinquedo. sim, Doente pelo Sim, brinquedo. mas é um pouco treinável também, né? Ele fala que não, ele fala que pode até gostar da bolinha, mas uma operação, o cachorro precisa ser muito... Ele vai encontrar, mas talvez ele encontre um baseadinho que estava ali, mas tinha 5 toneladas no teto e ele encontrou aquele baseadinho e para ele tá bom. E o outro não, ele quer ir lá em cima porque ele fala, lá vai ter muita bolinha. Me diz uma coisa, Rochester. Você cria 3 raças, né? É comum acontecer de um cliente te ligar pensando num galguinho e de repente você perceber que essa raça não seria ideal para ele, tem uma outra que talvez fosse melhor? Acontece, mas é pouco, não é muito não. Acontece de às vezes no meio do percurso eles mudarem, mas é mais difícil assim. A gente tem alguns casos, alguns clientes que já tiveram dash e agora tem um galguinho, um ou outro, mas geralmente eles acabam sendo fiéis à raça que eles gostam, assim. Dificilmente troca, assim. Às vezes a gente molda pro cliente, né? Chega uma família, por exemplo, e fala assim, minha casa é toda de escada e quer um dash. Eu falo, cara, vamos tentar outra raça. Vamos pensar o papião, um galguinho, porque não é propício para um raso. Você vai fazer rampa na casa inteira? Ah, eu não consigo. Então não é propício para sua casa. Isso eu acho que é importante, alertar a pessoa sobre se aquela raça, ela combina com o seu estilo de vida, com a sua casa, com a sua família ou não. E isso é uma coisa que eu sempre falo pro Rochester. A gente, muitas vezes, a gente vai desencorajar a pessoa Sim. a ter um O galguinho. criador bom tem que desencorajar. Porque não é Tem que pra não querer aquela vender, família. né? Exato, Pô, a gente sempre faz esse trabalho de mostrar para a pessoa qual é a realidade de ter aquele cão, de ter aquele galguinho, e se não for o caso de ser adequado para a família, a gente fala, mas se mesmo assim a pessoa quiser, ok, você leva, mas a gente faz esse trabalho de explicar as necessidades e se daria certo ou não. De qualquer raça. Às vezes chega um É, cliente lá não, a que, gente tá que falando liga aqui, e fala, Rochester, eu tenho uma situação assim, assim, assada. Eu queria isso. Fala, não dá, entendeu? Ah, eu quero isso. Isso dá, pega, vai nessa linha. E alertar não só aquilo que a gente cria para qualquer outra raça, entendeu? Sabe? Falar, eu quero um Malinois. Falar, como é a sua vida? É assim, não vai dar certo. Vamos para isso, vamos para cá, vamos para lá. pra mim não tá ficando em moda, né? E a pessoa que vai lá e quer um Lebreiro italiano e ele não sabe exatamente qual filhote escolher. Vocês também conseguem ajudar de acordo com o temperamento ou não tanto? Não muito. Eu acho que os comportamentos são parecidos, né? São, assim, quando você pega uma ninhada, você consegue ver aquele que chega mais rápido na pessoa, que se você ficar lá sentado durante meia hora, você consegue perceber algumas nuances entre os filhotes, né? Mas vai muito do que a pessoa identifica como sendo aquele... O filho dela, né? Ela foi buscar o cão filho mais dela. próximo para acaba ela. tentando ser meio neutro nessa história. Isso é curioso, porque às vezes as pessoas perguntam, qual você prefere? Eu nunca falo, porque eu posso preferir alguma coisa que, para mim, seria mais interessante. Um cachorro um pouco mais agitado, outro um pouco mais calmo, mas para a vida dela pode não ser isso. Então, eu acho que a pessoa é que
tem que escolher O coração dela. As Exatamente. pessoas elas romantizam muito, né? Aí ele me escolheu. Ah, não é isso. Aquele que chega primeiro, não é isso. Mas Ele eu digo escolheu dela o fim do mundo. ficar um pouco ali e vivenciar ali. Ela não precisa escolher na hora o seu cachorro. Ela pode voltar semana que vem Exatamente. e ela pode olhar O de filhote aqui, novo. o momento que você vê dele é uma foto, né? É, Daqui uma hora a foto pode ser exato. diferente, Então, né? ele pode voltar. né? Depende do dia do filhote, certeza que ele vai sair antes que o outro. Tudo depende Sim, do empenho dele na hora que Você chegar. tá no momento de sono e o outro tá no momento. Né? É complicado isso, né? As pessoas são Sim, muito com certeza. imediatistas na Sim, hora de escolher sim. um filhote, né? Legal. Tem alguma coisa que a gente não perguntou? Eu tô... Nossa, sabe? Acho que a gente falou bastante coisa da Bastante, raça, né? né? Mas tem alguma coisa que você acha importante falar da raça? Eu acho que os cuidados básicos que a gente falou, uma coisa importante também, que a gente esqueceu de falar, mas isso eu acho que vale para qualquer cachorro, é manter as unhas sempre curtas. Ah, Isso sim. escorrega no chão, a chance de quebrar é maior, entendeu? Sim. Então, existem os dramas, corta ou não corta, pode sangrar sim, aí existe um produto para você estancar, esses filhotes têm que manter. A gente lá desde cedo, a gente começa já lixando essas unhas. Então a gente Sim, usa Dremel, todos os lixar é uma filhotes já boa. saem, Sim. já sai com esse vaso um pouco mais retraído, com que vai talvez sangre menos ao longo da vida, mas é importante Mas se o manter. cachorro andar, né, na calçada, Vai gastar um pouco. vai gastar um pouco a unha, né? Mas Mas é legal lixar. Sim. Às vezes o cara não quer cortar, eu falo, mas tem É, umas maquininhas que lixam. exatamente. Só que tem que ambientar o cachorro aquilo, né? Tal. Isso, e quando você consegue fazer isso, você consegue fazer sozinho. Você coloca o cão no seu colo e faz aquilo sozinho. E para o galguinho, o crescimento da unha é muito rápido. Então é muito importante que as pessoas E tem muita consigam gente que não se toca manusear, nisso, né? né? O cachorro tá andando tudo errado em cima da Sim. unha, aí você fala, meu. A bate unha o está olho, muito é. grande. E para o galguinho, realmente, é algo que a pessoa precisa tomar cuidado. Mas no mais é um cachorro rústico, então. Rústico. É. Uma das coisas do caso de obesidade, que a gente teve um caso de uma cliente de obesidade, é um cachorro que a cliente começou introduzindo o que a gente chama que eles chamam de alimentação natural, que aquilo não é uma alimentação natural. Aquilo é um arroz com brócolis, com não sei o quê, e ao invés de ter proteína e tudo que precisava ter, você está dando um monte de carboidrato pro seu cachorro. Ah, mas ele adora, não sei o quê. Não, quando a gente fala num alimento completo, ração tem estudos, tem pesquisas, tem um alimento completo ali pro seu cachorro. Tem que ter muita proteína Tem animal, víscera, né? tem proteína animal, tem farinha de osso, tem uma série de coisas. Ah, mas eu dou essa alimentação natural. Não, esse arroz não é natural, porque esse arroz também tem coisa. Essa carne não é natural. Alimentação, isso não é alimentação natural. E esses cachorros que acabam comendo essa comida mais pastosa, que é o arroz, eles acabam tendo mais tártaro. Porque fica mais grudado na gengiva. Diferente quando o cachorro ele come uma ração, ele tem que mastigar aquilo e aquilo vai ficar menos no dente dele. Alimentação natural tem que tomar cuidado, né? É, porque não é Sim. natural, né? Sim, Mas é uma modinha, né? É. sim. Aí o cara começa a fazer em casa, porque é muito caro. Exato. Aí faz uma gororobinha lá, Exato. desbalanceada, né? Exato. Não, e essa Sim. raça come pouquíssimo, né? Come 120 gramas por dia, Uma 150. ração boa, 120 gramas. 120 É. Você vai comer 4 quilos por mês, uma Nossa ração boa, Senhora. você compra uma Que boa beleza. ração. Um saco de 15 dura 4 meses. Então. É. Pô, compra uma super prêmio boa e dá pro cachorro. Sim. Exatamente. Né? E aí você evita Pois é. outros problemas, né? Sim. Porque E não é caro. Não. Vamos supor que é 300, Porque 400, 100 pau por mês. muito pequeno Não, o se cachorro. compra, né? Não é É, caro. Pô. Não é uma coisa cara. come pouco, não come tanto assim. Não, e o cachorro que não precisa de tosa, que Exato. talvez encareceria Não um precisa de pouco. banho, não precisa Não, de o banho tosa. você É. pode dar na sua casa. Não é destrutivo. Não, Não, eles não são. Não late. Não. Uma boa companhia, né? sim. Uma boa companhia, Longevo. exatamente. Longevo. É, Eu não sabia Sim. que vivia tanto tempo, sabia? é. Não sabia Vivem mesmo. sim. Foi uma Legal. surpresa. Eu acho que as pessoas vão gostar desse episódio, porque é uma raça bem interessante pra viver na cidade, Sim, né? é. E não é tão comum ainda, né? Tá numa febre. aumentando. Tá começando a aumentar, né? É, o que a gente chama É. de infelizmente já chegou onde não deveria. Ah, mas é assim Já mesmo. tem na feira do Imbu. E aí quando Já você tem. olha, Chegou você lá fala na tanto da feira do feira do Imbu. Então, é isso que eu parei para criar border, porque border você não consegue vender com 4 meses, entregar. Sim. Não existe. Só você vai fazer, os outros não vão fazer. sim. Então, eu tinha falado pra Camila, assim, não é pra criar border castrado e nem é bom castrar também. Parei, entendeu? Sim. Vou pros pequenininhos que eu vou poder castrar com 4 meses. Mas as pessoas acasalam, entendeu? E ferra a raça. Sim, É. sim. É. Acabou. E aí vai casar lá com o Ipet, vai fazer uma bagunça. Ah, sim, aí né, vai então, virar uma É, bagunça. aí vai papel da realmente. Sobrácido, ICB, e sei lá o que lá. E falta, né? Falta tudo isso. A gente precisa de uma fiscalização maior, né?
Teve um resgate grande que quando me ligaram e me falaram para pedir ajuda pra gente ajudou cuidando dos cachorros e falaram assim, você tem galguinho e tem papião? Eu falei, não é possível. Galguinho e papião? Tem. Tinha na fábrica, eles falaram, não é possível, assim, que tristeza, assim. Não tem jeito. Mas aí o cara vai lá e vende por 3 pau, né? Sim. Pra ferrar. Nem sempre, Dan. Às vezes você vê a fábrica vende às vezes mais caro que você ou com um preço muito parecido, sabia? É mesmo. É. Essas fábricas aí é impressionante. Né? Eu não vejo um político, uma Luísa Mel, um filho da mãe qualquer que vai lá em Imbu e fecha aquelas lojinhas. E fala, mas aquilo fica lá. Tá E lá. só aumenta. Sim. É, Dá isso pra é- entender, né? Eu queria um dia conversar com a Luísa Mel sobre isso. Não, é verdade, para entender o ponto Qualquer de vista um, dela. qualquer desses... Ela conhece a gente, ela sabe quem é a gente. E a equipe dela já foi no nosso canil. E a gente ajudou em um momento eles. E eles foram no nosso canil. E eles falaram assim... eu achei que foi bom essa ida deles lá, porque eu queria mostrar o outro lado. E aí, Mas ela conhece outro lado. Quando ela começou, ela fazia o programa Raça da Semana na Rede Latte Show. Latte Show, lembra? sim. E vários criadores foram lá, que ela fazendo a Dog World, a maioria dos episódios. Ela conhece, mas acho que ela quis ir pro outro lado e de repente achou que, sei lá, ia ganhar mais likes, ou mais notoriedade, ou mais votos se um dia ela fosse candidata a alguma coisa, demonizando o criador. Sim. Só que tem mal e ruim em todos os segmentos, meu. Não dá pra No falar. veterinário, no pet shop, na criação, na própria ONG. Eu já fui em abrigo que eu falo, pelo amor de Deus, melhores cachorros soltos, castrados na rua. E você pega, por exemplo, os cachorros. Muita gente é contra os cães de trabalho, né? Mas se aquele Malinois estourasse um carregamento de droga, essa droga que ia chegar no seu filho e ele ia tornar um viciado, você não apoia? Você muda o seu conceito, né? Aí os Quando cachorros- entra dentro da sua casa, você muda, né? Sim, Quando é um cão salvando vida, Exatamente. quando é um cão cego. cego. É. Ou o E aí cachorro você que fareja muda. lá, o cara que vai ter uma convulsão. Sim. Sim. E não adianta você falar assim, quando a gente tem raça, a gente tem. Aquilo está separado, foram 300 anos em cima daquilo. Ou mais, a gente né? sabe da aptidão daquela raça. É muito mais fácil, não dá para destruir. O Brasil quer ser o diferente do mundo todo, que vai ser o primeiro país que vai acabar com as raças. Isso Não, vem não de vai, outros não lugares. vai Eu acho que não conseguir, vai não acabar. Não, sabe que ele vai... Se isso passar, sabe o que vai acontecer? Mercado negro. As feirinhas com vão ficar certeza. cada vez Aí vai ter melhor. traficante de cachorro, entendeu? As A gente feirinhas vai virar vão- traficante. Vão aumentar cada vez mais, assim. Né? Já tem, uma época já teve roubo de cães, imagina se... Sim. né? Tá sendo agora votado, acho que essa semana, uma coisa muito triste, não sei se vocês viram, que eles estão tentando, um deputado está colocando em pauta para proibir a criação de animais silvestres e exóticos. E aí você acaba com todo um trabalho de preservação, Sim. porque assim, existe um trabalho enorme de preservação, de salvar as espécies, porque você fala assim, você vai proibir a comercialização desses animais e a criação? Tudo bem, e vai fazer o que com esses animais? Para qual setas eles vão? Quem vai cuidar? E aí você vai perder um material Você vai genético criar um baita enorme. mercado negro. Enorme. Não, e isso começa a alimentar o tráfico, que é pior, porque é lá que os animais morrem muito mais, porque justamente não tem condições mínimas para se manter, e é pior. A gente tem um caso no Brasil. Ararinha azul, na ficou Alemanha. extinta aqui. Sim. A gente só tem a espécie viva porque um sheik criava em Dubai. Não, mas nos Estados Unidos deve ter um monte de cara criando, né? Não tem muito. Só tinha esse cara. Mas tinha na Alemanha também, não era? Na Não, Alemanha mas agora tinha. deve ter. Sim, mas o pool genético só foi salvo por causa de um Sim, criador. sim. E agora estão conseguindo devolver indivíduos na natureza por causa disso. Sim. E aí tem um monte de trabalho, com onça pintada, com uma série de bichos. Eu tenho mais uma pergunta sobre a raça, eu ia fazer, a gente mudou de assunto rápido. Tem algum perfil de pessoas que você não recomenda, que mesmo que vão lá, queiram comprar, você fala, você tem certeza, não é para esse perfil eu não recomendo tanto? Tem alguma característica importante que você fala assim, não é legal para você? Assim, eu diria, não para um adulto. Eu acho que não. Acho que todos os adultos, dependendo do seu estilo de vida, se você for passar 12 horas do seu dia fora de casa, nenhum cachorro é adequado para você. Muito menos um galguinho. Porque todos os cães vão precisar de interação, de tudo que a gente sabe que eles precisam. Mas eu acho que famílias que têm crianças muito ativas e que não respeitam os cães, já por natureza, não é muito adequado, justamente porque podem acontecer acidentes. Mas, por outro lado, se a família estiver disposta a mostrar como é que você interage, como é que você lida com aquele cachorro, eu acho que é adequado. Mas, assim, o que mais me, assim, que eu tenho um pouquinho, é isso.
São crianças, não as muito pequenininhas, são as crianças maiores, Estúpida, mal educadas, exato, que não têm habilidade para lidar com os cães. Porque, como um filhote, isso vai ser perigoso, né? Eu acho que tem um perfil também, que eu já falei não, que é a pessoa que chega lá e fala assim, mas eu não quero dentro de casa, não quero que suba no sofá. E daí não dá. Não é um cachorro pro quintal, ele vai subir no seu sofá porque ele adora isso e não tem como. Aí eu acho que ele nem deveria ter um cachorro, né? Porque ele é muito chato, né? Mas, enfim. Quem busca um galguinho vai buscar um cachorro que vai ficar junto, Cachorro né? de colo. Exato. Cachorro de companhia. Exato, de companhia. E Que se sabe que você tem não frio, quer que é fofinho, companhia, que é pelo amor de Deus. acho que não é para você. Eu vou te falar, meus cachorros praticamente não sobem na cama, sobem eventualmente, né? Quando a minha mulher dorme no outro quarto, que no dia que ela acorda muito cedo, e aí o meu papião dorme com ela, mas o que me atrapalha, que ele desce às vezes na rua, no chão, faz tic-tic, eu já acordo, porque meu sono é leve. Mas no sofá, de boa, eu não sou um cara desses que sou de deitar com o cachorro, mas no sofá, se eu tivesse um cachorro desse, Sim. ele ia ter caminha do lado da minha cama Sim. e ia ficar no sofá comigo, porque é um Sim. cachorro para Sim, isso, sim. Sim. né? E acho que é interessante isso que a gente está falando, né, do sofá e tal. As pessoas às vezes me perguntam, eu não quero que esse cachorro suba no sofá. Tudo bem, Tudo bem. você pode treinar ele para não subir no Lógico, sofá, põe o mas caminho do seja lado. consistente no seu treino. lógico. Se o seu treino é consistente, ele só vai para o sofá Não, quando o problema você é que quiser. acontece, a mãe não quer, mas o marido quer. Aí o já cachorro não sabe- entende mais o que ele sobe, pode. você não sabe. Hoje eu tô com roupa suja, você pode pular em mim. Sim. Amanhã eu tô com roupa chique, você não pode pular em mim. Essas coisas o cachorro não tem capacidade Não, de isso entender, tudo né, é meu? treinável. Então, não é porque você tem um galguinho que ele vai estar 24 horas grudado em você no sim. seu sofá. Não. Você pode criar padrões e limites. Sim, Isso sim. é. Pode ensinar ele a viável. dormir, deitar na caminha dele, que vai ser Sim, fofinha também. Sim. Né? Eu tenho uma última. Se eu não conhecesse, conhecendo a sociedade que a gente vive hoje, se eu não conhecesse os donos de Whippet, os donos de galgo italiano, eu diria que todos usariam peitoral. Mas o que a gente vê na prática é que eles gostam de usar coleira de pescoço. Né? A O que coleira é larga, né? Larga. Então, Sim, exato. Mas não, na tem prática tem todo umas- tem mundo aquelas cartinhas também que vocês usam, não tem aquelas fininhas. Não, geralmente usa as largas. usa as mais As largas. largas. O pessoal gosta, né? O que vocês indicam? O que vocês recomendam? O que vocês pensam sobre esse Tá. assunto? Posso falar um pouquinho? Pode, vamos deixar. É assim, eu acho que o mais importante aqui nessa situação é que a gente já falou que eles correm e que a gente não consegue pegar e eles vão correr quilômetros. Cuidado O com o mais peitoral. importante é a segurança, nesse caso, tá? Então, se você vai usar uma coleira de pescoço, você não pode usar uma coleira fina. Porque, muito provavelmente, se ela não estiver bem ajustada, claro, qualquer coleira não ajustada vai dar problema. Mas aqui, com essa coleira um pouco mais larga, é Nossa. mais difícil do cachorro sair, tirar a cabeça aqui enquanto ele está passeando. Por isso é que essas coleiras de pescoço mais grossas, que pode ter uma parte mais fina onde ela encaixa, elas são mais adequadas e indicadas, por segurança. Você pode usar uma peitoral? Pode. Hoje em dia Põe uma existem outra também, põe duas, né? Existem peitorais que são peitorais para galgo, antifuga, peitorais com um tecido diferente, que são específicas para galgo. Isso eu acho importante, porque uma peitoral que você vai comprar em qualquer loja, ela foi feita para um cachorro mais gordinho, um cachorro que ele não tem um peito tão profundo. Então, o que vai acontecer? Esse cachorro aqui, ele vai sair dessa peitoral na primeira oportunidade, ele vai para trás e ele consegue ir embora. Então, acho que por segurança, você pode optar por uma peitoral ou uma coleira de pescoço e acho que está tudo bem aqui. Não necessariamente você precisa usar uma de pescoço, você precisa usar uma Tem que ser peitoral. uma que ele não escape. Porque Exatamente. às vezes se ele escapar, ele não vai voltar. Isso é o mais importante, que ele não escape. Então, dependendo da sua vontade, do que o cachorro fica mais confortável, porque tem cães que você coloca uma peitoral e ele não se move, e não é porque ele não se acostumou, ele não curtiu aquilo ali, está atrapalhando, e talvez uma de pescoço possa ser mais adequada. Lembrando que não é um cachorro que naturalmente puxa muito no passeio. Então, você não vai estar forçando o pescoço, nada disso. Um cachorro bem treinado e que sabe caminhar na rua, não vai puxar, assim como qualquer um. Mas o galguinho, normalmente, ele caminha
tranquilamente, então você não vai precisar ter assim, aquela preocupação de que estou forçando o pescoço do cachorro. Então, por segurança, você pode optar, mas muitas pessoas usam essas coleiras mais largas. Legal, ótimo. Muito bom. Bom, eu estou Eu satisfeitíssimo. também. Muito legal. Vamos divulgar as suas redes sociais aí. E se alguma coisa que você quiser Não, tá deixar tudo, de foi recado tudo aí. ótimo. Falamos sobre tudo, eu acho. Nosso Instagram é clube_salatino e o site é salatino.com.br. Bom, Clube_Salatino. Salatino. e se alguém quiser Isso. te encontrar, No Instagram, @Fernanda Torello, com 2 L's. E lá eu tenho várias coisas sobre galgos também, bom. porque atendo bastante A galgos. Fernanda vai ser uma futura convidada nossa sobre outros assuntos. Olha. Boa, muito Então boa, estarei de boa, volta. boa. Muito legal. Fernanda, muito obrigado. Obrigada a Foi vocês. ótimo. Agradeço o convite. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Nós. Boa. Obrigada, Dan. Boa, Dan. Ah, Obrigado. legal, Pessoal que está em casa, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir nosso vídeo, de deixar seu comentário e principalmente de se inscrever no nosso canal. Bastante gente, cada vez mais está crescendo. A gente bateu semana passada com o Dog Daddy, foi um monte de gente que está acompanhando a gente, seguindo, mas muitos esquecem de se inscrever. Então não se esqueçam que esse é o nosso reforço positivo, é o nosso petisco, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.